Reforma Protestante completa 504 anos no domingo. Conheça a história e a herança deste movimento. Sociedade Bíblica do Brasil realiza culto de lançamento do Dia da Bíblia em São Paulo. Hoje é o dia do livro. O Notícias do Bem vai falar sobre a importância da leitura e a produção literária cristã. Vem aí o Pix, saque e troco. A novidade começa em novembro. Fique com a gente, a partir de agora tem Notícias do Bem. Olá, tudo bem? Tá começando o nosso Notícias do Bem desta sexta-feira. Hoje é 29 de outubro. Outubro tá chegando ao fim, a semana tá chegando ao fim. Nós estamos juntos aqui, né, Tainá? Vai levar pelas próximas 2 horas muita informação para você aqui na nossa IPP-TV, a sua TV missionária. A partir de agora, todos esses destaques que você acabou de ver aí. E, é claro, muitas outras informações que fazem parte do nosso dia a dia. Você vai acompanhar com a gente aqui no Notícias do Bem. Seja muito bem-vindo. É isso mesmo, seja bem-vindo, participe, deixe o seu comentário, a sua mensagem, diga de onde você está nos assistindo, de onde você está nos acompanhando, o que você está fazendo agora? Você está almoçando, você está preparando o almoço, você está trabalhando, estudando, o que você está fazendo? Ou você está sentadinho realmente aí acompanhando Notícias do Bem no sofazinho de casa? Tá no trânsito? Tem gente no trânsito acompanhando a gente. Tem gente no trânsito acompanhando, só ouvindo ali o Notícias do Bem, né? Nos conte, compartilhe com a gente aí, nós gostamos de saber mais ou menos aí, ó, um pouco da sua rotina aí, como é que tá a sua programação. Deixa aqui a sua mensagem. E lembrando que você também pode participar curtindo o nosso vídeo, compartilhando esse vídeo com outras pessoas e, claro, se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva agora mesmo e faça parte aqui do nosso grupo aqui do IP Pinheiros, né, do nosso canal do YouTube. É verdade, clique no sininho, receba todas as notificações, assim, sempre que estiver começando um programa novo aqui na IPP, ou sempre que estiver iniciando um culto na Igreja Presbiteriana de Pinheiros, ou algum evento, você vai ser notificado, você vai poder acompanhar com a gente em tempo real. Vamos Muito de notícia, bom, vamos né? notícia. Vamos começar. Ó, a gente começa falando do culto de lançamento do Dia da Bíblia, que aconteceu agora há pouco aqui em São Paulo. Quem vai trazer as informações pra gente, as primeiras informações pra gente sobre esse evento é o repórter Matheus Santos. Oi, Matheus. Olá, Quirino, olá, Tainá, olá para todos que acompanham Notícias do Bem. Terminou agora há pouco o culto de lançamento da campanha do Dia da Bíblia 2021 da Sociedade Bíblica do Brasil. Eu estou agora com o reverendo Vinícius Lacerda, gestor aqui da SBB, da Regional São Paulo. Pastor, como é que foi esse culto e qual foi o objetivo? Boa tarde. Boa tarde, Matheus. Boa tarde, Quirino e Tainá. Deus abençoe muito a todos vocês que nos assistem aqui na nossa IPP-TV. E o que a gente acabou de terminar aqui na nossa Regional São Paulo, a Sociedade Bíblica do Brasil, foi justamente o culto de lançamento do Dia da Bíblia, onde a gente celebra nesse ano de 2021 a Bíblia e o jovem. E o nosso incentivo, Matheus, é para que as igrejas impulsionem, incentivem cada vez mais, conclamem os seus jovens para semear essa palavra de Deus. E de que maneira isso pode acontecer? Isso pode acontecer com a igreja sendo parceira da Sociedade Bíblica do Brasil. Perfeito. E pastor, ainda teve aqui o incentivo às igrejas a distribuírem os Novos Testamentos, uma nova iniciativa da SBB? Exatamente. A Sociedade Bíblica do Brasil, ela foi contemplada com um parceiro que se aproximou de nós e ele fez um investimento generoso de uma doação para que o nosso país recebesse mais de 300 mil Novos Testamentos. Pensando nisso, a Sociedade Bíblica do Brasil, por que não somar esforços, aliar essa generosidade do irmão com a generosidade que é sempre corrente das igrejas? As igrejas têm sido fiéis à palavra de Deus, aquelas que têm contribuído com a obra do Senhor, elas também podem somar os seus esforços e também fazerem a sua doação para que mais Novos Testamentos sejam distribuídos no Dia da Bíblia. Daí nós pensamos essa generosidade do irmão que fez a doação e aí lançamos a campanha 1 milhão de Novos Testamentos, onde queremos que 1 milhão de pessoas sejam alcançadas com a palavra de Deus. Como que isso vai se dar na prática? Como que as igrejas vão poder aderir a esta campanha? A prática é muito simples e ela vem do pensamento, inclusive bíblico, que contribuir é um privilégio. Deus nos chama para essa obra, onde simplesmente você pode fazer a oferta
a doação de R$ 8,50. E você vai fazer a aquisição de um kit de 3 Novos Testamentos. Ele vai vir com capa de luxo, uma capa de couro sintético, palavras de Jesus em vermelho, letra grande, bem confortável para todas as idades poderem ler, e mais 2 do mesmo miolo, mesmo modelo, só que com a capa brochura. Então você leva 3 Novos Testamentos, fazendo a sua oferta de R$ 8,50. Então você pode adquirir um kit, você pode adquirir 10 kits, 100 kits, e aí você vai estar, por exemplo, 100 kits, você vai estar levando 300 Novos Testamentos. E cada kit é R$ 8,50. Não é o valor em si, porque o valor monetário é muito pequeno, mas é o valor da vida transformada, entendeu, Mateus? Sim, entendi. É de vital importância, então, essa campanha para todos, para alcançar mais pessoas com a palavra de Deus, né? É verdade, porque imagina, se você coloca 10 kits no seu carro, você pode fazer uma oração e pedir: Deus, me guia nessa manhã, nessa tarde, para quem que eu vou entregar um novo testamento. E aí naquela faculdade que você vai, naquele cartório que você tem que passar durante a semana ali muitas vezes, para o frentista do posto de gasolina, para levar esperança e transformação a todas as pessoas, Mateus. Perfeito. É assim. Perfeito, pastor. Muito obrigado por sua participação aqui com a gente no Notícias Amém. do Bem. Querido Tainá, volto com vocês aí no estúdio. Tá certo, Mateus, obrigado pelas informações. Você vai acompanhar na semana que vem a reportagem completa sobre esse culto e sobre o lançamento da campanha de 1 milhão de novos testamentos, salmos e provérbios que serão entregues pela Sociedade Bíblica do Brasil através das igrejas parceiras no Dia da Bíblia, que acontece em dezembro. O pessoal respondeu ao chamado aí da participação, né, Tainá? Responderam, eu quero Bacana. compartilhar Vamos aqui, lá. quero ler. Ó, você vai se surpreender. A Rosa Borges, ela está no Rio de Janeiro e ela está atendendo no consultório e acompanhando Notícias do Ah, Bem. que bacana, Ó, Rosa. a maioria, eles estão preparando o almoço e acompanhando Notícias do Bem. Que fome. A Carol Menali tá aqui, o Elton tá preparando o almoço, a Carol, né, que eu falei, a Thalita tá acompanhando aqui, a Jeane também. A Ângela, ela tá fazendo algo diferente, ela está costurando e preparando o almoço. Olha, O e Antônio... assistindo Notícias do Bem. E assiste Notícias do Bem, todos eles. O Antônio Nunes, ele está no escritório em Lisboa, Portugal. Tá trabalhando. A Thalita está em Fortaleza. O Edmilson também no almoço ali. Ele está no almoço e trabalhando no trabalho e acompanhando. Nosso reverendo Marcos Severo Claro, acompanhando sempre e com a transmitindo Notícias do Bem na Rádio Rumo ao Sertão. A Delva preparando o almoço. A Mayla Rangel está fazendo o almoço, assistindo pela bancada da cozinha. Ela colocou canal de bênçãos em nossas vidas, né? Que Olha bom. que graça. Que bacana. Beatriz acompanhando, Odaisa também aqui acompanhando, de Goiás. Ela tá descansando. Ah. Ela tá no sofá acompanhando Queria. Notícias do Bem, descansando, realmente. O Edemir, com 82 anos, está na roça plantando milho. Gente, que Que legal. show, bacana. Cajataí, é isso? Já tá aí. Cajataí. E a Simone Sucena também. Bom dia ao grupo, tá aqui acompanhando. A Odaísa colocou aqui, parabéns, irmão Edemir. Ó, fortemente ali, com 82 anos, firme Trabalhando ali, firme. trabalhando. Deus Muito abençoe. legal. E a Miriam, acabei de fazer meu almoço e estou escutando em Pernambuco. Bacana. Um abraço para todos vocês que estão com a gente nesse comecinho do Notícias do Bem. Um abraço especial também para o pessoal da Rádio Rumo ao Sertão, né, que está acompanhando a Rádio Rumo ao Sertão, que transmite o Notícias do Bem simultaneamente. Um grande abraço a todos vocês que acompanham a nossa programação também por esse canal. Muito bom. Continuem comentando aí, E gente. continue com a gente. Mas agora é hora de... Daqui a pouquinho vai ser também... Aliás, todo o tempo é de participação, né? Mas logo mais nós queremos vocês participando também da nossa conversa, nossa entrevista, né? Mandando sua pergunta também. Hoje é o Dia Nacional do Livro. A data celebra uma das invenções mais enriquecedoras do ser humano. Ele pode ser uma fonte inesgotável de conhecimento, transportando, né, os leitores para os lugares mais espetaculares da imaginação humana, além de informar e ajudar a diversificar o vocabulário das pessoas. Muito bacana. E quem vai falar ao vivo sobre esse tema no Notícias do Bem de hoje é a escritora e palestrante Luciane Massado.
claro. E olha, a Luciane também vai dar detalhes aqui no Notícias do Bem sobre o encontro do GEPANDA, que acontece amanhã aqui na Igreja Presbiteriana de Pinheiros e vai ter como tema a ludicidade e os momentos de brincadeira. Então nós teremos esses dois assuntos com a Luciane. Você também pode participar com a gente, deixando desde já a sua pergunta ou fazendo seu comentário aqui no chat do nosso canal. A gente conta com a sua participação então para esses dois temas, né? Dia Nacional do Livro e a gente vai falar também do encontro do GEPANDA, mais um encontro realizado por esse grupo aqui na Igreja Presbiteriana de Pinheiros. É isso mesmo. Reforma Protestante, que marcou o século XVI, foi um dos eventos mais importantes de toda a história. Ela aconteceu num contexto de extremo vazio espiritual e confusão teológica. É verdade. Um dia, pela graça de Deus, claro, um dos principais líderes do movimento, então o monge Martinho Lutero, lendo as Escrituras, descobriu que o justo viverá pela fé. Ou seja, a justiça de Deus não é a atitude de Deus que vem esmagar o ser humano, mas é a ação de Deus, sim, para resgatar e redimir o ser humano. Então, a partir daí, muita coisa mudou e até hoje nós somos herdeiros desse movimento. Mas quem vai falar ao vivo no Notícias do Bem sobre esse assunto é o pastor, historiador Nilson Júnior, que já está com a gente aqui ao vivo nos estúdios. Pastor, seja muito bem-vindo. É um grande prazer recebê-lo para falar sobre esse assunto tão importante, né? Domingo a gente comemora 504 anos da Reforma Protestante, da marca da Reforma Protestante, mas a gente pode dizer que o movimento já tinha começado mesmo antes de Lutero pregar as 95 teses na porta do Castelo de Wittenberg, né? Olá, Roberto. Olá, Tainá. Eu agradeço o convite para estar presente aqui com vocês. Muito obrigado. Sim, exatamente isso, né? A Reforma, a gente pode dizer assim, que ela explodiu ali no século XVI com Lutero, que é o primeiro nome, o mais importante de todos, né? Pelo menos ali como aquele que começou a abrir a porta para esse novo mundo, digamos assim, da Reforma Protestante. Mas, como você bem disse, a Reforma, o pensamento reformado, pelo menos no seu estágio inicial, ele já dava o ar de sua graça ali séculos anteriores, né? E nós temos principalmente ali dois personagens que são bem conhecidos, né? John Wycliffe, ali na Inglaterra, né? Um professor de filosofia, de teologia na Universidade de Oxford. Ele já fazia críticas a alguns, mesmo sendo um católico, dentro da estrutura eclesiástica católica romana. Ele ali, estudando as Escrituras, ele já começa a entender, né, que a salvação ela se dá pela graça, é um ato de Deus e não por um mérito humano, não por um desempenho do esforço humano. E também um discípulo dele, né, o mais conhecido, John Hus, ali na região que hoje é a antiga Tchecoslováquia, né? Hoje República Tcheca, na época era conhecida como região da Boêmia, né? Ele também começa a entender que a salvação é pela graça mediante a fé no Senhor Jesus Cristo. Mas ali as estruturas econômicas, políticas e eclesiásticas ainda não permitiam que uma reforma de caráter estrutural ela se desse como se deu no século XVI. Mas, como você bem disse, ali você tem vozes anteriores a Lutero e que já defendiam alguns aspectos daquilo que ele vai defender lá no século XVI. E, pastor, a gente já começa então perguntando assim, eu acho, né, a importância da Reforma Protestante para as nossas vidas, né? E já podemos trazer até para os dias de hoje, né, os reflexos disso, né? Tainá, são muitas coisas, né? Mas a gente poderia lembrar daquela que foi a principal, a partir da qual todas as outras vão ser geradas. A Reforma Protestante, né, foi, como vocês bem colocaram, foi um movimento de caráter fundamentalmente religioso. E a sua principal característica, no seu início, e é realmente a principal, é ter deslocado o eixo de autoridade. O que significa isso? Se antes a autoridade, a partir da qual as verdades teológicas elas eram construídas, era principalmente a tradição da igreja, junto com as Escrituras, a Reforma Protestante, sob a pena, né, e a voz dos seus grandes defensores, ela desloca esse eixo. Não é mais a autoridade que vem da estrutura eclesiástica, mas agora é a palavra de Deus. É claro que todos têm a sua tradição, mas a autoridade que emite a verdade teológica é a própria palavra de Deus e não a tradição construída pelos seres humanos. Ainda resgatando essa questão histórica da tradição, pastor, na verdade Lutero queria reformar a igreja romana da época. Exatamente. Né?
a iniciativa de outras igrejas ou de outras denominações ou de outro caminho foi algo natural por conta da recusa da igreja romana de ver os erros teológicos que estavam cometendo naquele momento, né? Exato, isso é uma verdade histórica, né, que pode ser comprovada historicamente, nos escritos de Lutero, em todos os documentos que nós temos ali, tanto os primários quanto os secundários, né? Lutero nunca pensou em sair da igreja na qual ele nasceu, né? Nunca pensou nisso. Realmente, como você disse, quando ele percebe a impossibilidade de uma reforma interna, né? Uma recusa em rever alguns conceitos à luz da única autoridade que existe, a primeira, né? que é a própria palavra de Deus, sendo interpretada pela palavra de Deus, né? Obviamente dentro do corpo de Cristo. Quando ele percebe essa recusa, ele entende que realmente não existe essa possibilidade, mas não passava pela cabeça dele criar uma nova igreja. Denominação, uma exatamente, nova igreja, né? E aí, a partir de Lutero, a gente tem o desenvolvimento e a presença, o surgimento, enfim, de outros homens e de outros nomes importantes para reformas, o Zwingli, o Calvino, enfim, aí nós temos uma evolução dessa teologia reformada, né, pastor? Exatamente, né? Ele surge ali na Alemanha, né? Mas a fé protestante ela vai se alastrando por toda a Europa e depois por outros continentes. Então, né, logo depois dali você tem Ulrico Zwingli na região ali de Zurique, né, ali na Suíça, depois João Calvino em Genebra, na Suíça também. Lembrando que nessa época a Suíça, né, não era exatamente a Suíça como nós temos hoje, eram vários cantões, né, os chamados cantões suíços, alguns de fala alemã, outros de fala francesa. Aí depois o movimento vai para a Escócia também, né, com John Knox, ali que nasce, né, a igreja presbiteriana, né? E aí depois para a Inglaterra, da Inglaterra também é um período extremamente rico em todos os aspectos, e ali surge um grupo que queria renovar o culto, principalmente da igreja anglicana, que na opinião deles era um culto que tinha ainda resquícios romanos. Na impossibilidade de fazer essa reforma cultica, eles são perseguidos, né? Existem várias guerras teológicas, eles vão para as 13 colônias, que nós conhecemos hoje como Estados Unidos da América, e dali o presbiterianismo vem para o Brasil, né? Se a gente fosse fazer uma ligação histórica ali com o que está acontecendo hoje, né? A gente está na IPP-TV, né? a TV da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, né? Que é uma denominação ligada à Igreja Presbiteriana do Brasil, e a gente está relacionado totalmente a essa história. Vai se relacionando, né? O movimento chega nas Américas, né? Exatamente. Vamos falar um pouquinho, né, dessa chegada, desse movimento aqui, pastor? Principalmente desse processo também, né, pastor? Eu acho que assim, a chegada do movimento protestante nos Estados Unidos, por exemplo, foi fundamental para a colonização americana e o modo de colonização americana. Exato. E isso acabou não acontecendo ao mesmo tempo no Brasil, né? No Brasil acabou chegando depois. A gente pode dizer, infelizmente, pastor? Isso do ponto de vista da colonização, sim, né? São modelos diferentes, né? Isso aqui é algo assim fantástico. Boa, né? Boa, nossa, essa daí rende. Inclusive, né, existem várias teses, dissertações que tentam entender essa questão, né? Que é muito rica, muito interessante. Mas o fato que eu creio que tem a ver muito com a gente aqui é o elemento que define a questão política, social e econômica, né? Nós vivemos num mundo que é formado por essas várias esferas, mas do ponto de vista bíblico, o elemento que vai realmente formar, definir, é mais do que influenciar, definir a forma como a gente interpreta política, economia, é o elemento religioso. Então, os puritanos, eles tinham uma forma de olhar para a sociedade, e essa forma era definida pela sua religião, pelas escrituras, enfim, com seus erros e acertos. E como você bem disse, Roberto, isso vai definir o modelo de colonização. Obviamente a gente está no mundo quebrado, né? Sim. Então, em todos os países, com qualquer tipo de religião ali, você vai ter elementos ali de ordem que vai demonstrar o pecado, né? Mas, inegavelmente, a forma do norte-americano, né? Aí já fazendo um salto, enxergar a política, a economia, já naquela época, é diferente dos nossos colonizadores, que tem elementos positivos e negativos, né? No caso, né? Exato, os portugueses, os espanhóis, né? No caso de outras nações aqui da América do Sul. Mas o fato é que a forma como eles interpretavam a vida era definida pelas escrituras, e isso vai influenciar decisivamente na forma como eles vão agir na história, né? É verdade, pastor.
E aí, pastor, eu pergunto até como que isso influencia, né, nos pensamentos modernos mesmo. Sim. Como que isso influencia em tudo, Sim. a reforma. Por exemplo, né, quando a gente vai tentar entender, quando nós vamos tentar entender a relação do cristão com a política, né? Lá no século XVI, eles entendiam, eles defendiam, melhor dizendo, uma relação muito íntima entre Estado e Igreja. E os protestantes, aos poucos, com o desenvolvimento histórico-teológico, eles deixam muito claro que tanto a Igreja quanto o Estado, elas são instituições divinas, mas elas possuem, embora uma relação, elas são independentes, né? E isso vai desembocar em desdobramentos históricos que são importantes para a gente até hoje. A questão do trabalho também é muito importante, né? Como um protestante olha para o trabalho. No pensamento medieval, fazia-se uma distinção muito grande entre o trabalho eclesiástico, que é o trabalho prateleira de cima, digamos assim, e os outros tipos de trabalho que são prateleira de baixo. O protestante vai falar não. O que distingue o trabalho, na verdade, é a sua relação para com Deus. Todo trabalho, seja ele feito dentro da igreja ou fora da igreja, desde que seja lícito, ele deve ser feito para a glória de Deus e é aceito por Deus. Sim. Um pastor que prega a palavra de forma infiel, ele não é aceito simplesmente por ser pastor. E um carpinteiro que desenvolve o seu trabalho, um jornalista que desenvolve o seu trabalho para a glória de Deus, ele é aceito por Deus. Então isso não é só importante, isso é revolucionário. A questão do chamado, da vocação, né? Toda a vocação vinda de Deus, sendo legítima, ela deve ser desenvolvida para a glória de Deus. Acho que outra questão que nós herdamos da reforma e que tem que fazer parte das nossas vidas, às vezes não faz, mas tem que fazer parte da nossa vida, é a questão da dualidade, né, pastor? A gente não tem como separar o sacro e o profano, que era algo que também acontecia. Exato, essa é perfeito. Essa era uma distinção que era norma na Idade Média. E nascia da onde? Nascia exatamente do pensamento religioso da igreja majoritária daquela época. E o protestante, é claro que, né, você foi no ponto. Na prática, a gente tem um desafio. Prática é um desafio. Na prática, é um baita desafio. Mas, quando nós somos diariamente ensinados que tudo que nós fazemos diante de Deus, né? Isso deve provocar temor, tremor e uma revisão da nossa vida, né? Então, nós nunca estamos definitivamente e em termos últimos sozinhos, né? Nós estamos sempre diante de Deus. Pastor, não, eu queria até aproveitar essa fala, porque a gente sempre fala aqui, a gente conversa sobre essa questão dessa prática que tem que estar junto, a gente, né, cursos que a gente divulga, fé e trabalho, a gente está sempre repetindo isso, e para a gente às vezes isso é algo tão claro, e é realmente algo que a gente precisa repetir, porque a nossa cultura ainda traz muito isso, né? Nós temos esses resquícios, nós temos ainda que ainda existe essa dualidade e precisa trabalhar isso de forma clara, né, pastor? Parece que está na nossa sociedade, né? Na sociedade, que nos afeta, né? De alguma forma. Enfim. Nós nascemos, né, nesse ambiente cultural, né? E todas as vezes que nós somos confrontados e direcionados pela palavra, existe aí um choque de realidade, né? Um choque aí de cosmovisões, né? A cosmovisão cultural na qual nós estamos inseridos e a cosmovisão que é defendida nas Escrituras, né? E é um trabalho que dura a vida toda, porque tem a ver com o processo, obviamente, da santificação, né? De levar tudo realmente cativo à obediência de Cristo. Com certeza, pastor. Outra herança da reforma, a gente pode dizer, é a questão educacional, né? Porque ela não era tão importante ou tão destacada na época da reforma, e a partir da reforma, a coisa de ter uma igreja e ter uma escola ao lado é algo que nasceu naquele tempo pela necessidade de ensinar as crianças a lerem a palavra também, e que ficou como herança para nós, né? A importância da formação cultural, a importância da formação acadêmica, né? A educação como um todo. E a educação transforma, né, pastor? Com certeza. Esse talvez seja o elemento, depois do elemento ali eclesiástico, aquele que vem logo em seguida e é inevitável, né? Os reformadores, todos eles, né, cada um dentro do seu estilo, cada um dentro da sua realidade, eles buscaram traduzir as Escrituras na língua da língua original
para a língua de cada país. Esse foi um esforço de cada um deles, cada um com as suas características, né? Então, Lutero teve esse esforço, na Inglaterra existiu esse esforço, William Tyndale é o personagem talvez mais conhecido, embora John Wycliffe já tenha, né, manifestado esse trabalho, enfim, né, mas quando você tem um esforço para que as pessoas leiam a palavra de Deus e assim possam, de alguma forma, ser igual aos bereanos, né, ali em Atos, né, o que o pastor está falando, o que eles estão ouvindo deve ser conferido com as Escrituras. Exato. Então ali, inevitavelmente, você tem pessoas que vão ler mais, que vão formar, né, serem forjados a partir do ensino da palavra de Deus. Então o incentivo à leitura ele vai ser uma constante no pensamento protestante, fora isso as escolas, né? Lutero ele amplia o acesso não só para homens, mas para mulheres também. Então várias escolas são criadas na Alemanha e na Inglaterra, na Suíça, enfim. E quando a gente fala de reforma protestante, a gente tem dois conceitos ou duas palavrinhas, duas composições que fazem parte da nossa formação protestante, mas que muitas pessoas ainda confundem. Uma delas são os 5 solas, né? E a outra é o Telip, ou a Tulip. Né? Muitas pessoas associam isso diretamente com Calvino, ou associam com outros reformadores, enfim, eu queria que o senhor explicasse para a gente esses dois pontos, né, da reforma, que são muito associados, na verdade, ao protestantismo, mas que as pessoas ainda confundem um pouco do ponto de vista histórico. Muita gente acha que o Telip é do Calvino e, na verdade, não é. Muito depois, inclusive. A Tulip, né, o que são 5 verdades, né, 5 grandes ênfases que dizem respeito basicamente ao entendimento soteriológico dos protestantes, né? Como os protestantes entendem a salvação. É resumido nesse acróstico, né? Ali da Tulip, que vai surgir depois, numa discussão lá na Holanda, no Sínodo de Dort, né? Anos depois, né? E o que fica realmente da reforma protestante, um pouco mais conhecido, e também, o Roberto deixou bem claro, surge bem depois, mas já era uma realidade na época da reforma, que são chamados 5 solas, né? A gente pode dizer, né, pastor, que foi sistematizado. Exatamente. Depois. Exato. Já era um conceito. Já era um conceito que eles defendiam perfeitamente, mas que é sistematizado com esse título, né? Os 5 solas, bem depois, né, que é o chamado o sola gratia, né, a salvação, a vida nossa é a expressão da graça de Deus, o sola scriptura, o solus Christus, o sola fide, somente a fé, e como tudo é de Deus, para Deus, por Deus, soli deo glória. Né? Muito bom. Pastor, o senhor acha que há necessidade de uma outra reforma nos dias de hoje? Essa é uma outra questão também que, puxa, a gente poderia ficar conversando um tempão, né? Eu creio que um dos lemas, né, antes do que eu creio, né, um dos lemas da reforma protestante é a Igreja Reformada sempre se reformando, né? Então nós devemos individualmente e coletivamente buscarmos uma reforma sempre à luz das Escrituras, né? E toda igreja, toda denominação e cada crente deve olhar no espelho perfeito da palavra e ver em que sentido ele deve se reformar. Olhando, em geral, né, para as igrejas protestantes históricas, se houve alguma, infelizmente existiu algumas que saíram, então elas devem passar por uma reforma, né? Agora, aquelas igrejas que manifestam aqueles defeitos, aqueles erros, que são, vamos chamar assim, esperados de um povo que ainda não é perfeito, né? Ela não precisa de uma reforma conforme os padrões lá da época da reforma protestante. Agora, quando eu começar a negociar a palavra de Deus, eu comecei a negociar que a salvação, ela não é 100% uma obra de Deus, mas é trabalho de Deus mais o trabalho do homem. Então, estou começando a manifestar os mesmos dogmas lá da igreja romana. Aí sim ela deve passar por uma reforma. Botar uma lenhazinha na fogueira aqui. Tem uma outra questão que eu acho que é importante, que assim, a herança das igrejas reformadas acabou tomando um caminho em alguns países, e a gente pode colocar o Brasil nessa lista de países, infelizmente, de denominações que não tem nada a ver com a igreja protestante, mas que carregam em si o estigma de serem herdeiras da reforma, né, pastor? Exato. Quando a gente vai, por exemplo, para o IBGE, eles não fazem distinção, né,
eles não fazem definitivamente distinção se você tudo evangélico. É tudo evangélico, né? E aí, dependendo, né, ao sabor de quem vai escrever a matéria, que vai, de repente, se basear nos dados do IBGE, ele pode chamar todo mundo de evangélico, de protestante, ou de, né, enfim, o nome que ele quiser colocar ali. Quando, historicamente, de modo assim didático, existe uma distinção assim bem clara, não só do ponto de vista doutrinário, mas também do ponto de vista histórico, sociológico, entre protestantes históricos, pentecostais históricos e os chamados neopentecostais, né? Então são distinções assim bem claras, não só do caráter doutrinário, de convicções teológicas, mas também até na questão temporal, né? Enfim, e aí não fazer essas distinções faz com que a gente seja desonesto com a matéria, né, com o assunto. E até para o entendimento das pessoas. Que eu ia falar, as pessoas desconhecem. Bota tudo no mesmo balaio. Exatamente, é um desconhecimento, uma dificuldade até de conhecer, né? Exato. É por onde começar. Confunde mais do que explica, né? Com certeza. Quando eu sou desonesto ali com os dados, né, eu vou ali, tá transmitindo uma informação, mas essa informação vai estar desorientando e não orientando. Exatamente. Que bate-papo bom. Olha, gente, eu confesso que eu gosto de conversar com o reverendo Nilson. Eu gosto de ficar ouvindo aqui, eu ficaria horas. Imagina, um presbítero e um pastor juntos conversando. É um bate-papo bom. Eu fico aqui horas, aqui só acompanhando. Muito bom. Aprendendo. Eu ficaria a tarde toda conversando aqui, pastor, mas a gente tem outros assuntos. Eu agradeço aí. Eu quero só uma última. Claro. Por favor. A despeito, né, de todas as influências, né, desse caráter abrangente da chamada fé reformada, fé protestante, eu creio que o elemento que serve de maior destaque por ter sido o primeiro e que tem um chamativo individual para todos nós, a começar por mim, é que a grande contribuição, é difícil a gente falar a grande, né? São várias, mas a principal delas, que traz uma aplicação para todos nós aqui no estúdio, vocês estão nos acompanhando, é que a Reforma Protestante, por ter trazido de novo a base da autoridade para a Escritura, ela nos ensina que um pecador, e isso aqui é inevitável, um dia todos nós estaremos diante do justo juiz. E a Reforma Protestante deixa muito claro que a sua salvação, minha salvação, ela está depositada nas mãos de Deus. É pela graça de Deus, é um favor merecido, mediante a fé no Senhor Jesus Cristo. Que também vem de Deus. Exatamente. A graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós. É dom de Deus, não de homens para que ninguém, né? Não de obras para que ninguém se glorie. Então, que nós depositemos a nossa vida nos méritos de Cristo e nunca nos nossos méritos. Sempre no desempenho de Cristo, nunca no nosso desempenho. Eu queria terminar dizendo isso. É verdade. Reverendo Nilson Júnior, pastor auxiliar aqui da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, historiador, professor, participando com a gente aqui no nosso Notícias do Bem, falando sobre os 504 anos da Reforma Protestante que vão ser celebrados no próximo domingo. Pastor, obrigado mais uma vez pela sua presença. Volte sempre. Boas histórias, boas lições aqui sempre, né, com o pastor Nilson Júnior. Deus abençoe, um abraço, bom trabalho para vocês. Deus abençoe. Certo. Obrigado, pastor. Obrigada, pastor. Uau! E ainda falando da história da Reforma, né? Nossa coluna do Tesouros do Cristianismo de hoje é especial. Muito. O presbítero Antônio Cabreira nos mostra a coleção de primeiras edições das obras de Lutero, a primeira edição incontrável das 95 teses e outras preciosidades que ele tem na biblioteca dele. Bom, nessa parte aqui da biblioteca, a gente tem as primeiras edições de Martinho Lutero. O que são as primeiras edições? São aquelas edições originais do ano em que elas foram publicadas. Então aqui a gente tem uma coleção, todos os trabalhos de Martinho Lutero, essas primeiras edições, elas estão aqui. E é muito importante a gente poder estudar isso e entender o que se passava na cabeça dos reformadores. E aqui a gente tem algumas peças importantes. Aqui a gente tem, por exemplo, a primeira edição incontrável das 95 teses, aquela que ele foi excomungado pelo Papa. Esse livrinho pequenininho aqui é o John Eck, quando ele fala que quando uma moeda tintilava no purgatório, uma alma saltava. Então tudo isso foi o que levou Lutero a ser contra
essa questão das indulgências. E isso daqui é uma obra magna de 1534, isso aqui é a primeira edição da Bíblia de Lutero. Então, a Alemanha ela tinha vários dialetos e Lutero o que ele queria era ter uma língua que captasse a língua das crianças, das mulheres nas casas, dos homens nos mercados, e ele fez isso quando ele traduziu a Bíblia para a língua original, para o alemão, porque até então a Bíblia estava basicamente em latim, ou no grego, ou no hebraico e em latim, e parava por aí. Então os reformadores eles tinham uma intenção de traduzir a Bíblia para a língua nativa, porque quando um país tem a Bíblia traduzida para a sua língua nativa, ele muda completamente, como por exemplo no Brasil a gente tem a Bíblia para o português. Então todas essas edições aqui são de Martinho Lutero e daquela época antiga. E uma das coisas que os reformadores faziam muito, eles começaram a musicar os salmos, principalmente Calvino. Então isso daqui, por exemplo, é um antifonário, e esse antifonário é quando a gente começa a musicar. E você consegue ver por aqui, ó, você consegue musicar e fazer aqueles cantos, você tem depois os cantos gregorianos, mas todos eles davam, eu diria assim, esse tipo de louvor que a gente tem na igreja hoje, em que as coisas começam a mudar e as coisas começam a avançar. Então eles tinham essa preocupação. Lutero dizia que a música era a asa da pregação, não apenas a emoção, mas eu acho que essa adoração também tem que ser feita com honra e reverência, e esse aqui é o começo de musicar desde lá de Davi com a harpa. Os reformadores também tinham essa preocupação. Tesouros mesmo, né, do cristianismo que o presbítero Antônio Cabreira tem em sua biblioteca particular lá em São José do Rio Preto. Dá vontade de visitar, né, dá vontade de todo mundo ir lá, conhecer, mas não pode. A biblioteca é particular, é dele. Ele tem esse acervo, ele tem essa coleção que é maravilhosa. A gente teve a oportunidade de estar com ele, aliás, a gente agradece sempre, né, a disponibilidade do presbítero Antônio Cabreira em nos receber para contar um pouco desses tesouros e mostrar um pouco, né, dessas edições pra gente. É isso mesmo. Agora é hora de saber como fica o tempo no Brasil para este sábado. Sábado com possibilidade de chuva em boa parte do país. Só o Nordeste não tem previsão de chuva. São Paulo vai ter sol com muitas nuvens de manhã, passando a nublado, com possibilidade de garoa à tarde. À noite, o tempo ainda não abre. Mínima de 16 e máxima de 24 graus. Em Barbacena, interior de Minas, sol com muitas nuvens e pancadas de chuva à tarde e à noite. As temperaturas variam entre 12 e 23 graus. No sul do país, Curitiba tem previsão de tempo nublado com aberturas de sol à tarde. Pode garoar de manhã e à noite. Mínima de 15 e máxima de 22 graus. Em Campo Grande, no centro-oeste brasileiro, sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite. Mínima de 21 e máxima de 33 graus. Região Nordeste, em Aracaju, os sergipanos vão ter sol com algumas nuvens. Não chove. As temperaturas variam entre 22 e 29 graus. Em Macapá, capital do Amapá, previsão de sol e aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite, mínima de 24 e máxima de 35 graus. Muito bom, ó. Tempo passado a limpo. Tem gente aí participando com a gente, né? Aqui, a Letícia está aqui com a gente, acompanhando a programação diretamente de Londres. Tá pertinho, né? Que legal. Olha só. Da rainha. A Miriam Nunes também está aqui. Enquanto trabalha, ela assiste a gente de Taubaté. A Meris, também Aranha, fazendo almoço e acompanhando notícias do bem, do Pará. A MM, saudações da Alemanha. Olha que bacana, gente, da Alemanha. Que bacana, a gente está muito internacional, né? A gente está muito internacional. Londres, como Notícias Alemanha. do Bem vai, né? Tá em todos os cantinhos do mundo, essas né? As vantagens dessa plataforma, né? De qualquer lugar do mundo você consegue assistir a gente. Gente. O Antônio Nunes também, coisa linda este trabalho de vocês. Deus continue abençoando, forte abraço. A Miriam, Deus abençoe grandemente esse trabalho. Ao trabalho da SBB, referente à matéria. Amo ouvir do programa. E contribuir com esses trabalhos de evangelismo. Muito bom. Olha só. E tem uma pergunta aqui que eu acho que essa é fácil de responder. A WV perguntou, Quirino,
Por que opa, a Tainá não canta com você no culto restaurado pela palavra? Ela não quer, né? Essa é muito fácil, A gente pode fazer um trio, porque eu canto com a minha esposa no culto restaurado pela palavra. Aquela jovem senhora lá ao meu lado é a minha esposa, Dona Cris. Mas a Tainá também pode fazer parte do grupo, não tem problema. Não, a gente faz um trio lá de cantores. Eu quero poupar os líderes do louvor, gente. É que eu falo, aparentemente, não sei, minha voz pode ser agradável aqui, talvez, mas eu não tenho voz para canto, gente. Eu já tentei, eu fiz um teste há muitos anos atrás para o louvor. Canto no meio com todo mundo do meu lado. É lindo, minha voz mistura, tá tudo certo, tá perfeito. Deus lá, ele dá aquela filtrada, recebe com todo amor e coração. Tá explicado. Ó, a Viviane, 31 de outubro é dia de muito significado para Cristo. E aqui, João, Lorena, Alcimelo, todos participando. A Lana aqui também, bom dia, acompanhando aqui de Rio Bonito, do Rio de Janeiro. Mais um programa abençoado, glória a Deus. A Jane também. A Miriam aqui de Pernambuco, muito bom, eu moro na praia de Paulista, Pernambuco, isso mesmo, muito legal ver você. A Lúcia e a Silmara acompanhando a nossa programação. Muito bom ter vocês aqui, gente. Continue mandando mensagem, participando, que logo mais eu volto a interagir com todos vocês. A gente gosta muito da participação de vocês, não deixe de mandar o seu recadinho aí pra gente também. É, isso mesmo. E sabe quem tá aqui dando um recadinho também pra gente agora? É a Lídia Dickel, ela traz um recado muito especial para todos nós. Pessoas de todo o Brasil agora podem estudar Teologia Reformada. O EAD Pinheiros é uma plataforma de ensino da Junta Missionária de Pinheiros e oferece diversos cursos para o seu crescimento espiritual. Entre os nossos cursos estão Revitalização de Igrejas, Vida Espiritual Saudável, O que é ser presbiteriano e muito mais. Acesse o site www.ippinheiros.org.br/EAD-Pinheiros e matricule-se já. Muito bom. Depois do intervalo, Arte e Beleza no Metrô, Estação da Luz recebe a apresentação de balé infantil. E ainda hoje é o Dia Nacional do Livro. A data celebra uma das invenções mais enriquecedoras do ser humano. Pode ser uma fonte inesgotável de conhecimento, transportando os leitores para os lugares mais espetaculares da imaginação humana, além, é claro, de informar e ajudar a diversificar o vocabulário das pessoas. Quem vai falar ao vivo sobre esse tema no Notícias do Bem é a escritora e palestrante Luciane Massaro. E olha, ela vai falar também, ela vai dar detalhes sobre o encontro do Gepanda, que acontece amanhã aqui na IPP e que vai ter como tema a ludicidade e os momentos de brincadeira. Você pode participar com a gente, você deve participar com a gente. Deixa a sua pergunta ou o seu comentário aqui no chat do nosso canal. Nós contamos com a sua participação, o intervalo é rápido. Daqui a pouco nós estaremos de volta com muito mais para você aqui no nosso Notícias do Bem. Não saia daí. Todas as tardes, você é nosso convidado especial da nossa Roda de Conversa. Conversa da Tarde no ar, sejam muito bem-vindos a mais um programa. Temas do dia a dia debatidos à luz da Bíblia, de forma leve e descontraída. Aqui não tem conversa fiada, mas tem teologia, dicas práticas e música boa. Entre nesse grupo. É logo após o Notícias do Bem, o nosso encontro aqui no Conversa da Tarde. Eu conto com a sua participação, sua interação no chat para a nossa conversa ficar mais legal, mais animada, tá bom? Conversa da Tarde, de segunda a sexta, 1h30 da tarde, aqui na IPP-TV, a sua TV missionária. Venha aprender com a gente. Plantação e revitalização de igrejas, evangelismo infantil, presbiterianismo, comunicação e redes sociais. Esse e outros cursos estão no EAD Pinheiros. Então, aproveite para ler, para estudar um pouco. Os treinamentos da nossa junta missionária preparam na prática para o cumprimento do seu chamado na expansão do Evangelho. Paulo diz assim, eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. E todo o valor arrecadado é revertido para os projetos de missões mantidos pela Igreja. Conheça o EAD Pinheiros e escolha o seu próximo curso. Portanto, junte-se a nós neste curso e seja abençoado por Deus e pela ministração da Palavra de Deus, aquilo que Ele quer para a sua vida.
EAD Pinheiros, capacitando cristãos para a jornada missionária. Você está convocado para acompanhar a nova temporada do seu programa de esporte favorito. Vários assuntos, várias experiências. Dicas de saúde, curiosidades e testemunhos de atletas que decidiram entrar em campo levando a bandeira do Evangelho de Cristo. Gostou? Mande para seus amigos, vai na IPP Play, mande para sua lista no WhatsApp e que muitas pessoas possam ouvir, possam assistir essa palavra. Muito obrigada, Deus abençoe. Esporte, vida e fé. Todo sábado, 1h30 da tarde, aqui na IPP TV, a sua TV missionária. Você sabia que a Igreja Presbiteriana de Pinheiros também está no Spotify? Você pode ouvir nossos sermões e devocionais a qualquer hora e em qualquer lugar. Busque por IP Pinheiros e tenha acesso ao perfil. Ouça online ou baixe o nosso acervo de pregações. Continuamos levando a palavra de Deus em todas as plataformas, nos mais diferentes formatos, para abençoar você. IP Pinheiros no Spotify. Divulgue essa novidade. Que bom que você continua com a gente aqui no nosso Notícias do Bem desta sexta-feira. Fim de semana, né? Fim de semana começando. Lembrando que o nosso encontro é sempre a partir das 11h30 da manhã, de segunda a sexta. A gente tem horário alternativo às 18h, então se você não conseguir assistir o nosso programa às 11h30 ao vivo, não tem problema. Às 18h a gente está junto novamente aqui na tela da IPP TV. Exatamente. E as mensagens continuam. Hoje é sexta-feira, tá todo mundo... O pessoal tá animado hoje todos no chat, estão né? participando muito, mas logo mais eu volto a interagir com vocês, gente. Mas continuem participando. É isso mesmo, véspera, né, de final de semana, as pessoas ficam assim animadinha, final de semana né? com feriado. Com feriado, tem isso, né? Anima. Pra gente não tem. Pra gente não. Vai estar aqui segunda-feira. Exatamente, mas lá. faz parte. Uma história impactante. Assim a gente pode descrever o documentário Canani, Eu Sobrevivi. A obra narra a história de sofrimento e redenção da indiazinha Canani, de uma tribo no Amazonas, que rejeita bebês que nascem com deficiências. Verdade, Canani sobreviveu, superou a fome, o desprezo, as agressões, se tornou uma jovem bonita, inteligente, alegre, cheia de sonhos. Ela foi salva e adotada pelo casal de missionários e etnolinguistas Márcia e Edson Suzuki. Mas quem está com a gente aqui, ao vivo nos estúdios do Notícias do Bem, é o diretor desse documentário, João Luiz de Oliveira. João, seja muito bem-vindo ao nosso Notícias do Bem, é um grande prazer recebê-lo aqui no nosso programa. Prazer é todo meu. Queria que você contasse pra gente, então, primeiro, como é que você descobriu essa história, né? Porque o documentário parte a partir de uma descoberta, né? Você como jornalista, enfim, como fotógrafo, como produtor, como é que você descobriu a história da Canani? Então, eu tenho um casal de amigos que trabalha no Amazonas como missionários e eles, em 2010, me deram de presente um DVD contando a história da Canani, que ainda se chamava Hakani. Depois eu posso explicar um pouquinho porquê da mudança do nome, né? E levei um impacto quando eu vi. Eu não conhecia a questão do infanticídio, né? E a história dela é muito forte. E foi exatamente no meu último ano da faculdade de cinema. Então eu resolvi fazer o meu TCC da faculdade falando sobre filmes brasileiros que abordam a questão da violência contra a criança. E o carro-chefe, vamos dizer assim, do TCC foi a história da Hakani, que hoje se chama Canani, né? E então, dali, eu comecei a ler mais sobre infanticídio e, depois de ter feito o TCC, eu entrevistei a Márcia e o Edson Suzuki, que são os missionários e etnolinguistas que ajudaram a salvar a Canani, que adotaram ela. E eu fui convidado em 2010, no ano seguinte, para conhecer a instituição onde eles recebiam crianças em Brasília, chamada Atini, Voz pela Vida, onde eles recebiam as crianças e as famílias, crianças que corriam risco de morte e de violência. E eu fui lá visitar, levei a minha câmera, comecei a filmar para ajudar o trabalho deles, no apadrinhamento, enfim. Mas fiz muitas imagens, fiquei 2 semanas e ali
começou o meu trabalho e o meu interesse por essa questão do infanticídio. Entendi. E aí, como é que foi o desenvolvimento desse trabalho? Como é que foi construir esse documentário, ir atrás dos depoimentos, enfim, contar essa história efetivamente, João? Sim, eu, como ali na Atini, lá no Gama, em Brasília, tinha várias crianças que foram resgatadas e suas famílias, eu pude conversar com vários indígenas e missionários que tinham resgatado essas crianças, né, e suas famílias, né? E aí eu fiz alguns vídeos, fiz um curta-metragem primeiro, chamado Amalé, que foi narrado pela Heloísa PRC, rodou festivais no Brasil, a história de um índiozinho que foi desenterrado, foi enterrado vivo, e uma indígena o desenterrou e salvou e adotou ele, né? E tinha várias outras histórias. Fiz vídeo para ajudar a organização, levantar mantenedores, enfim, o apadrinhamento. E cada vez o meu interesse crescia mais na questão. Só que eu tinha o meu trabalho em TVs, né? Então eu trabalhava na TV Escola, do canal do MEC. Depois passei a trabalhar na EBC, na TV Brasil do Rio. E editava muito jornalismo, documentário, enfim. Mas aquilo queimava o meu coração, o desejo de continuar filmando. E aí, como eu não tinha muito tempo, eu tirava um período das férias, a metade das minhas férias, para poder viajar e continuar filmando. Então eu viajei para Mato Grosso, eu viajei para Roraima, e um desejo no meu coração de um dia poder montar o filme, né? E o que aconteceu o ano passado? As duas casas hoje no Brasil que recebem essas crianças e seus familiares estão em Brasília, no Gama, as duas casas. Eu fui para Brasília, levei todo o meu material, eu sou editor também, então levei meu equipamento e filmei mais algumas coisas e comecei lá a fazer a edição do documentário, né? E finalizamos em Brasília o documentário. Muito bom. João, eu tenho uma pergunta referente à questão das práticas culturais nocivas, né? Que é essa questão que acontece ainda. É um tema ainda um pouco polêmico, né? Nessa produção desse material, nas suas viagens, nos seus estudos, como que você compreendeu esse trabalho? Como que você vê esse processo ainda? Compartilha com a gente um pouquinho a sua visão. Ok. Primeiro eu quero dizer que eu não sou especialista em questões indígenas e não sou especialista em infanticídio indígena também. Sim. Mas porque li, filmei, conversei com muitos indígenas, a gente acaba aprendendo, né? Então, assim, a prática existe. Segundo a pesquisa da Atini, de mais ou menos 2010, 2009, 2010, essa prática ainda existe em cerca de 10% das etnias brasileiras, ou seja, não são todas, é a minoria que pratica, né? Uma outra coisa interessante é que alguns antropólogos acham que, como é uma tradição de algumas etnias, não se pode mexer nessa tradição, né? Alguns outros antropólogos acham que pode-se mexer sim, né? E o interessante é que eu conversei com vários indígenas para fazer o documentário, não só esse, mas eu já tenho material para um próximo documentário. Conversei com vários líderes indígenas e eles me disseram que a cultura indígena também não é estática. E uma coisa bem interessante que eu ouvi desses líderes indígenas, especialmente, é que eles podem preservar a cultura, a música, a dança, a pintura, a arte, a culinária, mas que a vida tem que ser preservada. E eles não podem continuar matando crianças em nome de cultura, de tradições, né? Então, o motivo que leva algumas dessas etnias a praticarem o infanticídio, por exemplo, filhos de mãe solteira, né? Então, o Amalé, que eu citei, que está no documentário, ele é do Alto Xingu e ele era filho de mãe solteira, então foi rejeitado e foi enterrado, e como eu falei no início, e essa é uma das causas. Crianças que têm deficiências físicas ou mentais, em algumas etnias também têm que ser mortas. Segundo alguns indígenas, porque ela vai ser peso para a tribo e também por superstição,
porque algumas acham que é maldição. No caso da Kanani Haqqani, o nome dela, do meu documentário, ela era uma maldição, né? E aí era ela e um outro irmãozinho dela também. Ela tinha deficiência? Qual é a história da... Sim, ela tinha uma deficiência. O irmãozinho dela, eram 5 filhos. Os 2 mais novos, o irmãozinho e ela. Niaui, o nome dele. E eles não andavam. Então fizeram 2 anos e não andavam nem falavam. Então a liderança da etnia achou que eles eram amaldiçoados. Né? E ela tinha finalmente o quê? Qual é o diagnóstico médico? Então, hipotireoidismo. O casal que a adotou, que conseguiu sair com ela da tribo, com autorização da FUNAI, a gente tudo mostra com detalhes no documentário, eles levaram ela no médico e descobriram que ela tinha hipotireoidismo. E aí começaram rápido um tratamento e conseguiram recuperar, né? Conseguiram recuperar. Óbvio que ela ficou com algumas sequelas, né? Mas conseguiram. O irmãozinho dela não, ele foi morto. Realmente, o documentário mostra, né? Ele foi morto, foi enterrado, e ela seria enterrada, mas conseguiu sobreviver. É muito emocionante, não é porque eu fiz o documentário, porque as histórias são emocionantes. Agora, João, você falou que é 10%, segundo os especialistas, então é mais ou menos 10% das etnias, né, que ainda fazem, que tem essa prática. E são as etnias que estão mais isoladas, a gente imagina? Pois a etnia, não. A etnia da Kanani Haqqani é uma etnia semi-isolada, mas o Xingu não é. O Alto Xingu, não é isolado. Indígenas têm telefone celular, tem tecnologia, mas continuam, alguns deles continuam com essa prática, né? E, infelizmente, então não é só por serem isolados, semi-isolados ou não, ou aqueles que já têm contato com a civilização não indígena, alguns deles praticam também. João, dessa sua experiência, desse seu trabalho, tem planos de virem outros parecidos, semelhantes? Quais são os planos? Desse que você já adiantou para a gente. Sim, como eu falei, nas viagens, na verdade, esse seria um longa-metragem, seria o meu primeiro longa-metragem documentário, já que eu já tenho curtas, médias no meu canal do YouTube, enfim. E aí eu faria o primeiro longa. Quando eu cheguei em Brasília para montar, fazer o longa, estourou a pandemia. Então tudo praticamente parou, né? Então a equipe que ia me ajudar, enfim, cineastas, enfim, a gente teve que tomar um outro caminho e a gente acabou escolhendo uma história principal, que é da Kanani Haqqani, tem algumas outras no documentário, mas como eu filmei, e não só em Brasília, em outros lugares também, eu tenho outras entrevistas também impactantes de histórias não só de crianças que foram salvas, mas de, por exemplo, agentes de saúde que eu entrevistei e que eu tive que, inclusive, proteger a identidade deles com aquelas técnicas jornalísticas que a gente conhece, de luz, enfim, distorcer voz e tudo, me contando como é que eles, exercendo o trabalho deles como agentes de saúde, eles conseguiram também salvar crianças. Então, a gente já está preparando, está em busca de apoio financeiro, patrocínio, enfim, para poder continuar filmando e montar o próximo documentário, porque mexe com equipe, né? Profissionais e tudo, enfim. E você conseguiu entrar em algumas tribos, João, para fazer esse material também? Olha, eu entrei em 2 tribos, eu prefiro não dizer quais são, mas nessas tribos lá dentro eu não consegui filmar. Então, mas eu consegui filmar pessoas que saíram das tribos e que queriam falar indígenas e que lutam para que essas crianças não sejam mais mortas, inclusive através da lei. Posso falar? Claro. Pode. Sim, tem um projeto de lei chamado PLC 119 de 2015, que ele já foi aprovado na Câmara. Ele foi criado em 2007, portanto tem 14 anos de luta, né? Os indígenas indo lá no Congresso, enfim, levando as crianças salvas. E aí, esse projeto de lei chama-se Projeto de Lei Muadi, que é o nome de uma indígena da mesma tribo da Kanani Haqqani, que a filhinha dela, por ter paralisia parcial cerebral, seria morta. Mas ela, para salvar a filhinha dela, ela saiu da tribo
E ela foi acolhida na Atini, nessa casa em Brasília, nessa ONG, e ela se tornou inspiração para um deputado que criou esse projeto de lei. Ele está agora no Senado, a relatoria é do senador Marcos Rogério, e nós estamos tentando contato, já temos os telefones, e-mails, enfim, e vamos tentar um movimento para que a lei seja tirada da gaveta, para que seja votada, porque as crianças serão beneficiadas, as crianças indígenas que correm risco de morte e de violência através da lei Moadi. Agora, João, eu imagino que haja também uma movimentação contrária muito grande, talvez por isso essa lei esteja se arrastando aí por 14 anos, como você falou, né? Acho que tem... Exatamente, exatamente. Eu vi debates em comissões lá, antes dela ser aprovada na Câmara, onde os indígenas levavam crianças, as crianças salvas, e mesmo assim, uma boa parte dos políticos, né, os que votavam, eram contra, porque diziam que, como é cultura, a gente não pode mexer na cultura. Agora, eu fiz um filme que eu considero um filme denúncia, porque eu entendo, o que me motivou também foi isso, que a vida humana está acima da cultura. Se não houver vida humana, não tem cultura. Nem cultura de indígena, nem cultura de não indígena. Então, para mim, isso é fácil de compreender. E por que não salvar uma criança que filho de mãe solteira, por exemplo, não tem... Enfim, para mim não tem nexo. E eu acho que políticas públicas poderiam ser criadas para que essas etnias que ainda praticam entendessem que elas podem ser apoiadas, as crianças podem ser adotadas, as crianças podem ter tratamento médico, e algumas... a maioria não tem recurso nas aldeias e acaba sacrificando as crianças. Agora, quem quiser conhecer esse material, ter acesso ao conteúdo, como eles fazem, né, para acessar? Para assistir o filme? Claro. Então, o filme chama-se Canani, Eu Sobrevivi. Tá ali do jeito que está ali na tela, tá facinho. Isso, no meu canal do YouTube, que é o João Luiz com Z de Oliveira. Não sei se teria... Vamos pedir para colocar. João Luiz de Oliveira é o meu canal do YouTube, você pode entrar lá e você vê o documentário completo lá. Agora, você esperava, quando você começou a captar o material, bom, enfim, a gente tem essa coisa do senso jornalístico, né, que, enfim, né, faz parte da nossa história também. Quando você começou a captar o material, você percebeu imediatamente que você teria um material tão forte, tão rico e que causaria tanta repercussão? Não tinha essa percepção. Porque quando eu fui lá filmar, que eles me convidaram, né, na Atini, no Gama, em Brasília, em 2010, eu fiquei chocado com as histórias, mas o que eu fiz foi levar a minha câmera, eu sou cinegrafista também, para filmar tudo, para ajudar na causa. Quando eu voltei para a TV, onde eu trabalhava, nas duas TVs onde eu trabalhei, como eu falei, TV Escola e TV Brasil, da EBC, comecei a mostrar para os amigos jornalistas, ficou todo mundo impactado. E eu percebi que a maioria não conhecia esse assunto, não sabia, como eu antes. Então, eu fui muito incentivado, inclusive, por amigos jornalistas que assistiam o primeiro curta que eu fiz, o Amalé, para fazer um documentário. E aí começou o desejo de realmente fazer esse trabalho e trazer a público, de alguma maneira. Já tem materiais, existem... tem um ou dois documentários que já foram feitos 10, eu acho que anos atrás, mas esse trabalho é o mais recente que fala da questão. Que bacana. Nós mostramos durante a entrevista algumas imagens, né, do filme, tá e tela, o canal né? do YouTube está aqui na tela. Você que está assistindo, que está acompanhando, pode acessar no YouTube e ter acesso a assistir o filme completo ali no canal. É isso mesmo, né, João Luiz? Isso. Que bom. E tem outros materiais lá também no canal, né? Sim, tem outros materiais, sim. Tem o curta-metragem Amalé, que eu falei, e eu tenho outros vídeos de trabalhos que eu faço como cineasta, né? Alguns trabalhos cristãos, curta-metragens, média-metragens, enfim. Porque, assim, você também é membro, né, da Igreja Presbiteriana do Brasil, também é membro da nossa IPB, e aí a gente vê também, especificamente no caso, né, na história da vida da Canani, a ação desses missionários que foram fundamentais para salvar a vida dela, né? Também é um trabalho missionário que precisa acontecer e que muitas vezes acaba sendo reprimido, né? Sendo reprimido. Ótima colocação, porque
os missionários que salvaram a Kanani Hakani, por exemplo, que são a Márcia Suzuki e o Edson Suzuki, eles deveriam ser honrados no país, e outros que salvam essas crianças não. Foram criticados pela mídia e por outras pessoas, entendeu? Então o trabalho é difícil, precisa de apoio, e essa lei precisa ser aprovada para que essas pessoas tenham liberdade de salvar as crianças, né? É verdade. Muito bom. Temos alguns comentários. O reverendo Marcos Severo colocou: que testemunho humanitário. Eninivação está aqui acompanhando a programação. Ela está aqui. Ela está aqui acompanhando. Aliás, ele vai participar daqui a pouquinho também do Capelania, né? Vai estar no Capelania hoje. Inclusive ela fala isso, ó. Ele estará falando mais sobre o infanticídio indígena hoje no meu programa Capelania, Gente Cuidando de Gente, que começa logo mais às 2h30. E a Delva, muito triste essa história dos índios com essa cultura maligna, né? O comentário da Delva. E ela até colocou aqui, né? Ela descreveu, né? O João Luiz é jornalista, cineasta e membro da IPB, está acompanhando aqui a programação. E é isso, gente. Bom, quem quiser ajudar, quem quiser conversar mais com você, você falou que tem outros projetos em andamento, quem quiser apoiar esses projetos, enfim, deixa seus contatos, além do canal do YouTube, né? Deixa algum contato aí, quem quiser conhecer mais a respeito do seu trabalho, ou no próprio canal, se tem contatos também. Para que possa, de repente, participar, né, de um projeto novo contigo. Sim, eu posso deixar o quê? O telefone? O que você quiser. Então, o telefone é DDD 27 997 90 2929. É o meu telefone. DDD 27 997 90 2929. E o e-mail é tudo junto, Projeto Sobreviventes, que é o nome do nosso projeto, Projeto Sobreviventes, tudo junto, @gmail.com. Projeto Sobreviventes, @gmail.com. O telefone está aí. 27 99790 2929. Quem quiser mais informações, de repente participar desse projeto com o João, né? Enfim, ele com certeza precisa muito. Essas crianças precisam, a gente precisa trazer isso à tona através de vídeos, documentários e as nossas redes sociais para que essa lei seja aprovada, enfim, alguma coisa seja feita. É verdade. João Luiz de Oliveira, diretor do documentário Kanani, Eu Sobrevivi, ele que também é jornalista, cinegrafista, editor, fotógrafo, multiuso aqui, participando com a gente do nosso Notícias do Bem. João, foi ótimo receber você aqui no nosso programa, seja sempre muito bem-vindo e conte com a gente para divulgar todo o seu trabalho. Muito obrigado, para mim que foi uma honra estar com vocês. Tá certo. Muito bom. Deus continue abençoando muito. Vamos lá então? Vamos. Quem passou, né, pela Estação da Luz aqui em São Paulo teve oportunidade diferente nesta quinta-feira. Verdade, entre a correria dos passageiros e trens, um grupo de balé infantil mostrou arte e beleza. Vamos ver. A Rosângela ficou orgulhosa de ver a filha Mariana, de 8 anos, voltar a se apresentar com as amigas, depois de longos meses em casa, por conta do isolamento social. É um orgulho, né? E a gente está vindo toda essa fase de pandemia, né? E agora tendo essa oportunidade de estar participando, né? Desse projeto e ver a felicidade deles, né? Depois de tanto tempo dentro de casa. Então a gente está super feliz, né? Com essa possibilidade, né? E um projeto, um espaço aberto. Então a gente nem sabe quem vai estar aqui, né? Mesmo a imprensa a gente desconhecia, né? Esse lado que está sendo bem gratificante mesmo. Para a Patrícia, foi emocionante ver a filha, Ana Júlia, que tem o sonho de ser bailarina desde os primeiros anos de vida, dançar. É muito emocionante para ela. É uma menina que tem o sonho desde criança, né? Tá dançando desde os 3 anos de idade. E hoje podendo se apresentar para o público, para outras pessoas a verem, assistir, para ela é emocionante, gratificante mesmo. Porque é um instituto muito conhecido lá perto onde a gente mora e o pessoal lá está sempre fazendo esse tipo de apresentação, Sesc, essas coisas tudo. E não é que a Ana Júlia leva jeito mesmo? Eu treinei muito e eu já tenho um pouquinho de... É mais fácil, né, quando você treina. E você gosta de dançar? Amo. Ama? Como é que foi pra você se apresentar ali pra todo mundo? Eu treinei muito porque é difícil. Porque essa daí foi de uma apresentação passada. Aí fica difícil pra decorar tudo. A gente deu até uma treinadinha antes. A pequena bailarina
O balé apresentado pelas meninas do Instituto Shirley Benevides encantou a todos, mesmo quem estava só na correria, passando pela Estação da Luz. Foi o caso da Tamires, que se encantou com a apresentação das garotas. Ai, eu achei linda essas crianças, gente, que fofo. É muito bonita a apresentação, a vestimenta, eu achei maravilhoso. Valeu a pena parar? Valeu, e eu tô louca pra assistir já o próximo. Com as danças, o projeto ajuda as crianças a desenvolverem a organização e a capacidade de terem autonomia em alguns aspectos. Essa autoestima que eleva, esses pais que estão aí chorando de emoção, né? Eles estão felizes da vida, de perceber também a autonomia que a criança vem criando, porque ela vem aqui, ela participa da dança, ela sabe que o mês que vem ela volta novamente para fazer uma nova apresentação, então ela se empenha mais, ela ensaia mais, ela se compromete mais, ela se compromete a chegar no horário, a fazer o seu coque bem arrumadinho, a arrumar as suas coisas. Sim. Isso ela vai levar para a vida, né? Ela está criando uma autonomia para na frente, lá quando ela for trabalhar, quando ela ficar mais velha, assumir os seus compromissos, ela vai uma criança com muito mais força, com muito mais segurança, né? Então, e através da dança, né? Que o Instituto Shirley Benevides, ele proporciona a dança. E a gente trabalha com crianças a partir de 2 anos até idosos de 80 anos. A retomada das programações presenciais do Instituto acompanha o movimento de volta às aulas e às atividades culturais na cidade de São Paulo. Todas as coreografias e músicas escolhidas foram voltadas para o público infantil. É um projeto que visa incentivar essas crianças à educação e ao mesmo tempo a dança, a trabalhar a dança, a desenvolver essa questão da coordenação motora. A gente fez, né, essa parceria com o Instituto Shirley Benevides visando trazer essas apresentações para as estações, porque a gente acredita que isso incentiva as crianças a permanecerem no projeto, a se aprimorarem dentro do projeto, né? E o projeto também tem esse objetivo de incentivá-las a irem melhor na escola, porque só participa do projeto quem está indo bem na escola, então também incentiva a educação dessas crianças e ao mesmo tempo, com isso a gente traz uma possibilidade de entretenimento e de lazer para quem circula pelas estações, né? E passam assim, às vezes correndo, e a gente quebra um pouco a dureza do dia e traz um pouco de entretenimento para essas pessoas. Muito bacana, né? Muito fofas as as dancinhas ali, os passinhos. Muito legal. Fim de semana com muitas atividades aqui na Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Sabe quem vai trazer os detalhes pra gente ao vivo? É claro, é o repórter Matheus Santos que está com a gente mais uma vez aqui nessa sexta. Oi, Matheus, vamos lá. Oi, Quirino, oi, Tainá, olá para todos que acompanham o Notícias do Bem. Falando ao vivo aqui, né, da Zona Norte de São Paulo, onde hoje estávamos ali fazendo uma reportagem especial sobre o Dia da Bíblia. E agora, voltando ao Notícias do Bem, para trazer aí informações, então, sobre a programação especial desse final de semana, né, as programações para todas as famílias da Igreja Presbiteriana de Pinheiros e de outras faixas etárias também. Bom, hoje tem vigília de oração a partir das 8 horas aqui na Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Para participar, as inscrições são pelo site da igreja, ippinheiros.org.br, e o evento é um objetivo aí de reunir irmãos e irmãs para orarem por diversos motivos, por diversas causas. Amanhã de manhã, a partir das 8h30, tem Café dos Homens com o tema Marcas na Vida do Homem, nos negócios, no trabalho, na sociedade e na família. O evento é presencial e também será transmitido ao vivo pela IPP-TV. Quem vai ministrar nesse evento, né, quem vai palestrar, é o diácono Oswaldo Cera. Logo à tarde, a partir das 16 horas, também no sábado, o GEPANDA, Grupo Presbiteriano de Apoio a Mães de Autistas, eles se reunirão e terão o tema Ludicidade e Momentos de Brincadeira. Para participar também é necessário fazer a inscrição pelo site ppinheiros.org.br. A UPA também não fica de fora aí com as programações de todos os sábados, né? Então
neste sábado, a programação da UPA tem o tema Cadê Você? Começa a partir das 16 horas, também será transmitido ao vivo pela IPP-TV, mas se você pode, se você tem um adolescente aí em casa, traz ele para participar presencialmente deste evento e se reunir, ter comunhão e muita diversão com os adolescentes aqui da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Bom, finalmente tem também o culto Impacto, que é o último culto do ano. Este culto, não se engane, não será mais às 19 horas, este último culto será a partir das 17h30, aqui na Igreja Presbiteriana de Pinheiros também. O tema do último culto deste ano chama Marcas do Verdadeiro Avivamento, com o pastor Felipe Niel. Para participar também é necessário fazer inscrição, só que a inscrição deste culto é no instagram.com/impacto.ipp. Bom, agora sim, no domingo, nós teremos os nossos 4 cultos do domingo, culto às 8 horas, culto às 11, com o reverendo Arival Dias Casimiro ministrando, e o culto às 16 horas e também às 19 horas, com ministração do reverendo Hernandes Dias Lopes. Teremos 2 escolas bíblicas dominicais, né? Então a escola das 9h15 com o reverendo Arival e também às 17h15 com o pastor Tiago Henrique. Para participar é necessário fazer inscrição também pelo site ippinheiros.org.br/cultos. Se você não pode estar presente, bom, dá para vir, dá para assistir, melhor dizendo, pela IPP-TV. E à noite, claro, as nossas crianças também terão uma programação especial. A partir das 19 horas. Para fazer inscrição para este evento, que não será transmitido, é necessário também entrar no site ippinheiros.org.br. Então, querido Tainá, uma programação repleta para todas as idades, para todas as famílias, visitantes ou não, membros, né, aqui da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Eu me sinto na obrigação de perguntar de qual programação vocês aí, querido Tainá, vão participar, porque é tanta coisa que não dá para ficar de fora. Olha, é muita coisa, mas também não dá para participar de tudo, né? Infelizmente, até porque tem algumas que eu não posso, por exemplo, né? Não tenho mais criança para ir na UCP, não posso participar da UPA, enfim, mas no culto a gente vai estar com certeza na escola dominical. Eu tenho 2. Ela vai pro culto Impacto, que eu sei. Eu tenho 3. Ih! 3 programações. Impacto. Ó, vamos lá, vou começar da primeira. Tem um curso de aconselhamento bíblico que vai ter o presencial na manhã de sábado. Que não tá aqui nessa programação, óbvio. Não tá né? nessa programação, óbvio, gente, que não tinha como. Mas tem o Impacto sábado à tarde, né, 5h30. Tem o culto de domingo. Então tá bom. Pronto. Já tá valendo. Tá a programação aí. Quero mandar um abraço especial para o Francisco Neto, Marlene Souza, Lucila e Salvos pela Graça, que estão aqui acompanhando a programação. E o Francisco, ele colocou excelente entrevista com o João. Parabéns, IPP-TV. Bacana. E a Lídia Tica, eu tenho mais um recadinho pra gente, então vamos ver. Sua casa, apartamento ou empresa merecem uma cara nova. Já pensou em colocar uma peça de mármore ou granito em alguns dos seus espaços? Por isso você pode contar com a Mega. Assista esse vídeo para conhecer o trabalho incrível que eles fazem, até mesmo em superfícies especiais. Tá dado o recado, peça sob medida com um atendimento personalizado é com a equipe Mega. Entre em contato com os números que estão aparecendo na sua tela e saiba mais. Sabe quem chegou agora? A Damares. Olha. A Damares chegou agora, porque ela é de Presidente Prudentes. Ela falou, chegando agora somente para acompanhar as boas notícias que a gente vem compartilhando. Muito bacana. Ai, muito bom, né? Bem-vinda sempre. O Wagner, estou assistindo essa programação abençoada. Então continue aí, ó, porque depois do intervalo vem o Pix Saque Troco
A novidade começa agora em novembro. Pois é, e hoje é o Dia Nacional do Livro. A data celebra uma das invenções mais enriquecedoras do ser humano. Ele pode ser uma fonte inesgotável de conhecimento, transportando os leitores para os lugares mais espetaculares da imaginação humana, além, é claro, de informar e ajudar a diversificar o vocabulário das pessoas. Quem vai falar ao vivo sobre esse tema no Notícias do Bem é a escritora e palestrante Luciane Massaro. Ela também vai dar detalhes sobre o encontro do GEPANDA, que você viu agora há pouquinho aí, né, na nossa agenda, que vai acontecer amanhã aqui na IPP e vai ter como tema ludicidade e os momentos de brincadeira. Dá tempo de você participar com a gente. Deixe o seu recado no chat do nosso canal, a gente conta com a sua participação. Vamos para mais um intervalo, mas é muito rápido. Daqui a pouquinho o nosso Notícias do Bem está de volta para você. Até já. Todo sábado, às 10 da manhã, tem um bate-papo sincero e divertido com as mães da IPP. É o Maternidade na Real. Aqui, a gente tem um papo gostoso entre mães. Educação dos filhos, fé, amor e todos os temas que fazem parte dessa fase especial da vida das mulheres estão em pauta num programa cheio de surpresas. Eu quero lembrar vocês que há um belo lugar para a graça de Deus na maternidade. Maternidade na Real, aqui na IPP TV, a sua TV missionária. Perdeu algum programa da IPP TV? Não se preocupe, no IPP Play você encontra toda a nossa programação em playlists exclusivas para maratonar quando e onde quiser. Manhã IPP, Conversa da Tarde, Notícias do Bem, Pinheirinhos TV e mais de 30 títulos esperam por você no catálogo do primeiro canal de streaming teológico reformado do YouTube. Inscreva-se e acompanhe todo dia conteúdo cristão de qualidade. IPP Play, o conteúdo da IPP TV disponível para você. A Igreja Presbiteriana de Pinheiros já está no Kawai. Baixe o aplicativo, busque por IP Pinheiros e acompanhe os nossos conteúdos exclusivos nesse novo canal. E não deixe de curtir e compartilhar nossos vídeos. Continuamos com a Palavra de Deus em todas as plataformas, nos mais diferentes formatos, para abençoar você. IP Pinheiros no Kawai. Divulgue essa novidade. É tempo de crescer em conhecimento do nosso Deus. O programa Sã Doutrina faz você se sentir em sala de aula com o pastor Nilson Júnior. O Sã Doutrina é o programa da Igreja Presbiteriana de Pinheiros que oferece a você gratuitamente um curso de teologia reformada. Pegue o seu caderno e aprenda sobre teologia bíblica, teologia sistemática e doutrinas bíblicas. Para você alargar o seu conhecimento e aprofundar também o seu conhecimento sobre o Senhor Jesus Cristo. Toda quinta-feira, 9h30 da noite, aqui na IPP TV, a sua TV missionária. De 13 a 15 de novembro, a Igreja Presbiteriana de Pinheiros e o Ministério Impacto convidam você para a Conferência Jovem Impacto 2021. Pecados Intocáveis, o Evangelho como instrumento para vencermos pecados toleráveis. Arival Dias Casimiro, Alexandre Sacha, Hernandes Dias Lopes, Chun Chung, Emílio Garófalo, Leandro Lima e Banda Projeto Sola já estão confirmados. Passado já não mais tem poder, pois novo sou. Nele vou viver, posso falar. E você é o nosso convidado. Acesse ministérioimpacto.com e faça sua inscrição. As vagas são limitadas. Pois foi ele quem venceu em meu lugar. Conferência Jovem Impacto 2021. Aos seus pés vou me lançar.
Estamos de volta aqui com Notícias do Bem. Que bom que você continua aqui com a gente, conectados aqui, participando da nossa programação. E como estão participando, hein? Bacana. Hoje, eu gosto de todos os dias, mas é que hoje tá especial, hein? Hoje vocês estão inspirados e eu tô gostando. Hoje eu me perdi nos comentários aqui. Tinha hora que eu falava, não, peraí, segura aí, deixa eu me situar aqui, eu preciso voltar, achar onde eu parei. Continue mandando aí seus comentários. Continue mandando, porque tá ótimo. Com certeza. Olha, muito bom a participação de todos, viu? Topazio Shop também aqui mandou a mensagem, participando, deixando a sua opinião aqui também. É importante deixar o seu comentário, participe, né? Deixa aqui a sua Fique mensagem. à vontade, o espaço é todo seu. É isso E olha, mesmo. tá marcado para o próximo dia 29 o início do Pix, saque e troco. A novidade promete facilitar a vida dos usuários do sistema. A nova modalidade do Pix foi anunciada pelo Banco Central e já tem data para começar a funcionar, 29 de novembro. Na prática, o Pix Saque vai funcionar assim. O cliente vai a qualquer estabelecimento comercial ou demais agentes que oferecem o serviço. Lá faz uma transferência a partir da leitura de um QR Code ou pelo aplicativo sem fazer compras no local. Após a autenticação da transferência, o usuário retira o valor no estabelecimento comercial que atuou como agente de saque. No Pix Troco, o usuário vai a uma padaria, por exemplo, e faz uma compra de R$20. Lá faz um Pix de R$30 para o estabelecimento e recebe R$10 de troco em dinheiro. Há algumas regras. O limite máximo das transações será de R$500 durante o dia e de R$100 das 8 da noite às 6 da manhã. No total, o cliente vai ter direito a 8 operações gratuitas por mês. Mas os estabelecimentos vão poder optar por trabalhar com limites inferiores, horários diferentes e o valor das cédulas usadas na operação. Caso o local não tenha dinheiro em caixa, poderá informar ao usuário que o serviço está indisponível. Vale lembrar que a oferta dos serviços também será opcional. Quem oferecer o serviço vai receber uma tarifa de 25 a 95 centavos por transação. A instituição bancária do usuário sacador é quem deve pagar esse valor. Ela basicamente começa com um Pix, né? Ou seja, a pessoa faz um Pix para a conta do estabelecimento comercial e hoje esse estabelecimento comercial eventualmente já aceita o Pix, já tem instituição de relacionamento, já gera um QR Code, a pessoa já consegue pagar, a pessoa já faz o Pix. Então percebe que toda essa parte da transação já está implementada. Ou seja, as pessoas, as empresas já estão funcionando, já estão aceitando o Pix, já estão aí fazendo, se assim quiserem, né? Porque da mesma forma que a pessoa escolhe com qual meio de pagamento ela vai pagar, o estabelecimento comercial, o comércio também escolhe se vai aceitar Pix, vai aceitar outro instrumento, quais vão aceitar, em quais momentos, etc. Mas o fato é que já está, quem quer aceitar e quem quer pagar com Pix, o negócio já está funcionando. Então, isso já acontece. Existe um outro complemento da transação como um todo, que é o que a gente chama de prestador de serviço de saque. É aquela instituição financeira que se responsabiliza pelo serviço do agente de saque, que é o estabelecimento comercial, e que esse serviço específico do prestador de serviço de saque, ele é um serviço, como foi colocado pelo Ângelo, facultativo. Não há nenhuma obrigação de nenhuma instituição participante do Pix em ofertar esse serviço. Então, basicamente, o que a gente está colocando é um prazo que nós entendemos que seja factível, bastante factível, para a grande maioria das instituições. Aquelas instituições que, eventualmente, ou não quiserem priorizar, ou de alguma forma não conseguirem, não há nenhum problema, não há nenhum impacto, não há nenhum tipo de consequência de, eventualmente, começar a querer ou a aderir a sua participação como um prestador de serviço de saque a partir do ano que vem, a partir de fevereiro, a partir de quando quiserem, né? Basicamente porque é um serviço, para essa parte específica, um serviço facultativo, né? Então, assim, nós estamos bastante tranquilos quanto ao prazo. Foi definido, como eu falei, um prazo bastante factível aí para todos os ajustes necessários. Tá certo. Bom, vamos aguardar o início então, né? Final do mês de novembro. Novembro está começando segunda-feira.
Vamos esperar que tudo dê certo. E é claro, atenção com os golpes. A gente fala sempre aqui, né, nas nossas colunas de ciência e tecnologia, nas nossas entrevistas, cuidado com esse negócio de golpe, senha, Pix, o cara manda, enfim, confusão nada, né? Agora tem que ficar de olho, tem que ficar esperto, não tem jeito. Regina Mello, um beijo. Você que está acompanhando a gente aí de Itatiba e está curtindo a programação. Muito bom. Agora é hora de pegar a pipoca, porque hoje é sexta-feira. E, gente, é dia da nossa coluna Luz, Câmera e Reflexão. Verdade, o reverendo Alceu Lourenço vai contar pra gente as lições sobre soberba humana no filme Duna. Olá, amantes da sétima arte. Está em cartaz Duna, parte 1. 20 mil anos no futuro, a humanidade se estendeu por toda a galáxia num vasto império no qual certas etnias, chamadas casas, disputam o poder político e econômico. Temendo o crescimento da influência da casa Atreides, o imperador lhes dá a missão de supervisionar o planeta Arrakis, única fonte de mineração da substância mais valiosa da galáxia, uma especiaria que, quando consumida, é um pó que prolonga a vida e eleva os níveis de atividade psíquica humana. Sem ela, por exemplo, não seria possível pilotar em viagens interestelares. O tal planeta, também conhecido como Duna, guarda muitos perigos. A inóspita população local, os Fremen, que anseiam por retomar o controle do seu lar, que foi ali tomado por mineradores. Seres gigantescos, chamados vermes de areia, capazes de engolir tudo à sua frente. E a Casa Harkonnen, antigos supervisores da extração, que agora farão de tudo para destruir os Atreides e retomar o seu lucrativo posto. Ainda por cima, Paul, o herdeiro dos Atreides, tem tido sonhos que sugerem que há ainda muito mais mistérios em Duna. O filme de Denis Villeneuve é um espetáculo visual tremendo, uma linda cinematografia, uma produção de arte primorosa em cada detalhe nos cenários, na caracterização dos personagens, construindo de fato um universo ali diante de nós e contando também com excelentes atuações. Duna é a aguardadíssima adaptação de uma das mais importantes obras literárias de ficção científica do século XX, e a decisão do diretor de dividir a história em duas partes foi bem sensata, porque o livro tem muito conteúdo e muito material. Villeneuve consegue manter um bom equilíbrio, inserindo explicações necessárias para a gente que não lê os livros entender o que está acontecendo, mas também deixando algumas coisas no ar para não tornar o filme maçante. Ainda assim, temos 2 horas e 35 minutos de filme e o ritmo fica um pouco arrastado em alguns momentos. Mas a minha maior crítica é que, com a justificativa de que se trata da primeira parte da história, faltou a esse filme um clímax próprio. Mesmo sem poder fechar o arco do jovem Paul, que está só no início da sua jornada para se tornar um herói, seria sim possível colocar mais carga no embate final, que ficou meio fraco em termos de ação, comparado com as lutas de outros personagens, e também sem impacto emocional. De qualquer modo, a segunda parte já está confirmada para outubro de 2023, então é só ter um pouquinho de paciência para podermos ver a história completa. Mas a nossa reflexão de hoje parte do fato de que o mundo de Duna está há 20 mil anos no futuro, mas a despeito dessa fantástica tecnologia mostrada, nos apresenta elementos que parecem tirados do passado. Temos características do feudalismo da Europa no final da Idade Média, na relação entre o imperador e os senhores de terra, no caso, senhores de planetas, né? Temos também algo do mercantilismo, com o imperador centralizando as decisões quanto a quais atividades econômicas serão priorizadas, protegidas e quem as conduzirá. Fora o forte elemento de colonialismo, particularmente aquele colonialismo de exploração ocorrido durante a Era dos Descobrimentos, em que países europeus cruzavam o Atlântico e o Índico em busca das riquezas extraídas das Américas, da África e da Ásia. Duna se passa milhares de anos depois de uma terrível batalha contra máquinas inteligentes que haviam decidido aniquilar a humanidade. Por isso, então, não existem mais computadores. Há algumas pessoas que têm as suas habilidades aprimoradas para realizarem cálculos e coisas assim. Além disso, depois da invenção de pequenos campos de força individuais que protegem contra tiros, os soldados agora se aprimoraram na luta com espadas e no combate corpo a corpo. Tem também um elemento religioso muito presente no filme, mas disso eu vou falar num próximo vídeo sobre Duna. Mas e daí? O que é que podemos falar a respeito de uma ficção científica que se passa milhares de anos no futuro, mas que parece acontecer centenas de anos no passado?
Bom, nós vivemos num mundo cada vez mais tecnológico, não é mesmo? Pense, por exemplo, nos avanços tecnológicos na medicina, no transporte, na agricultura, na comunicação. Nós obtivemos as primeiras vacinas contra o Covid-19 em meses. Outro dia eu li que a capacidade de um smartphone atual supera a daqueles computadores que a NASA usou para levarem o homem à Lua, e eu nem duvido disso. Deus criou o ser humano assim, para que ele dominasse a sua criação, começando do Jardim do Éden, se estendendo por toda a Terra e, quem sabe, até os confins da galáxia mesmo. Mas sem tecnologia nada disso seria possível. Agora, o que algumas pessoas podem fazer é contemplar esses avanços que temos e imaginar um futuro brilhante para a humanidade no qual todos os problemas passados e atuais seriam deixados para trás. Mas Duna não embarca nesse otimismo. Na verdade, parece que em Duna, os avanços tecnológicos só fazem avançar os antigos problemas que acompanham o homem desde sempre. E de um ponto de vista bíblico, faz muito sentido. Afinal, nossos problemas têm origem em nós. Ou, para usar a expressão do Senhor Jesus lá em Marcos 7, é de dentro do coração dos homens que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, homicídios, adultérios, avareza, malícias, dolo, lascívia, inveja, blasfêmia, soberba, loucura. Tem sido assim desde o princípio. Lá em Gênesis 11 nós vemos a tecnologia dos tijolos, um tremendo avanço para a época, ser usada para construir um monumento à soberba dos homens lá em Babel. E o mesmo se pode dizer de praticamente qualquer tecnologia desde então, da pólvora, as caravelas, o avião, a internet e até o Pix. Então, como cristãos, nós sim saudamos cada invenção e progresso como bênçãos da bondosa mão divina para a humanidade, mas não esquecemos que o problema humano, na sua origem, o pecado, fará com que cada dom seja corrompido e, de alguma maneira, desvirtuado. E é por isso que o Evangelho tem que ser pregado, porque no Evangelho a transformação parte do coração, não de fora para dentro, de dentro para fora. Homens e mulheres transformados não precisarão banir tecnologias, como aconteceu em Duna, mas terão sabedoria do alto para utilizá-las para o bem da humanidade e não para o mal, e avançarão para a glória de Deus e não para a própria glória. Quem sabe, quando isso acontecer, dominaremos não somente a Terra, mas até as estrelas mais distantes. Até a próxima sessão de Luzes, Câmera, Reflexão. Sexta-feira que vem tem mais. Toda sexta a gente tem Luzes, Câmera, Reflexão. Vale muito a pena, né? A gente já vai pro cinema com uma outra visão do filme. Gente, eu quero combinar com o pastor Alceu de ir com ele nos lançamentos, assistir. Pegar uma pipoca daquela grande e a gente assiste e fica todo conversando. mundo em fileirinha ali assistindo, conversando e ter esse momento juntos. Meu, que reflexão boa, né? Muito legal essa coluna. O Thiago Henrique traz um recado especial pra gente agora e adivinha de onde? Direto da Editora Hebron. Um dos maiores nomes da igreja atual escreveu 37 comentários bíblicos expositivos que falam sobre Gênesis, Daniel, Neemias, Mateus, Apocalipse e todos os outros livros da Bíblia. E você pode adquirir agora mesmo em editorebron.com.br, link que aparece agora na sua tela. Lembrando que toda a verba da Editora Hebron é revertida para missões através da Junta Missionária de Pinheiros. Hebron, a sua editora missionária. Fica a dica aí. Você já pode acessar o site agora mesmo, editorebron.com.br. Acesse, dá uma zapiadinha lá. Já pega a sua listinha de livros, de desejos. Aproveita que hoje é o Dia Nacional do Livro. Olha, a data já é, né? Já pede. Lá sempre, gente, na abertura tem combos, tem uma aba só de combos, de descontos, tem tudo. Já acessa essa primeiro, porque eu gosto primeiro de começar por essas. Quando eu tenho uma listinha, eu já vou nessa para ver se o meu tá lá. Aí eu começo por lá. Se não tá, tem um que eu gosto, aí depois eu vou na minha listinha e cumpro ela ali e tudo, mas é bem legal. Acesse o site aí, editorebron.com.br. Depois do intervalo, hoje é o Dia Nacional do Livro. A data celebra uma das invenções mais enriquecedoras do ser humano. Ele pode ser uma fonte inesgotável de conhecimento, transportando os leitores para os lugares mais espetaculares da imaginação humana, além de informar e ajudar a diversificar o
vocabulário das pessoas. Pois é, quem vai falar ao vivo sobre esse tema no Notícias do Bem agora, depois do intervalo, rapidinho, é a escritora e palestrante Luciane Massaro. Ela também vai dar detalhes sobre o encontro do Gepanda, que acontece amanhã aqui na IPP e que vai ter como tema ludicidade e os momentos de brincadeira. Dá tempo de você participar do nosso programa ainda, deixar sua mensagem, deixar o seu recadinho pra gente, o seu boa tarde. É mais um intervalo, mas é rápido. A gente vai voltar daqui a pouquinho com Notícias do Bem só pra você. Até já. Se você quer trabalhar na obra missionária, não perca a oportunidade de participar do curso intensivo de plantação de igrejas. Aprenda sobre liderança, formação de pequenos grupos, método indutivo, liturgia, planejamento estratégico e muitos outros temas. Acesse ippinheiros.org.br/CIPI e garanta a sua vaga. Se quer ser líder, você tem que abrir mão da sua vontade para fazer a vontade de Deus e abençoar a vida de outras pessoas. Paulo Júnior, Emílio Garófalo, Arival Dias Casimiro, Luísa Nazaré e muita gente boa já passou por aqui compartilhando seu amor pela literatura. É um prazer tê-lo conosco, é um prazer ter esses convidados aqui trocando essa ideia, essa troca benéfica. Clube do Livro, um papo edificante que vai te inspirar a ler mais e crescer em conhecimento do nosso Deus. Fique aqui com a gente, participa com a gente é família, todo mundo junto. Prontos para maratonar? Acesse youtube.com/ippplay e escolha a playlist do Clube do Livro. Você tem aqui, um arsenal de ferramentas para você acessar. Você aí de casa, não se esquece, hein? Se inscreve no canal, ativa aí o sininho, curte esse vídeo, compartilha, você faz tudo que você puder. IPP Play, o conteúdo da IPP TV disponível para você. De 13 a 15 de novembro, a Igreja Presbiteriana de Pinheiros e o Ministério Impacto convidam você para a Conferência Jovem Impacto 2021. Pecados Intocáveis, o Evangelho como instrumento para vencermos pecados toleráveis. Arival Dias Casimiro, Alexandre Sacha, Hernandes Dias Lopes, Chun Chung, Emílio Garófalo, Leandro Lima e Banda Projeto Sola já estão confirmados. Passado já não mais tem poder, pois novo sou, nele vou viver, posso falar. E você é o nosso convidado. Acesse ministérioimpacto.com e faça sua inscrição. As vagas são limitadas. Pois foi ele quem venceu em meu lugar. Conferência Jovem Impacto 2021. Você sabia que a Igreja Presbiteriana de Pinheiros também está no Spotify? Você pode ouvir nossos sermões e devocionais a qualquer hora e em qualquer lugar. Busque por IP Pinheiros e tenha acesso ao perfil. Ouça online ou baixe o nosso acervo de pregações. Continuamos levando a palavra de Deus em todas as plataformas, nos mais diferentes formatos, para abençoar você. IP Pinheiros no Spotify. Divulgue essa novidade. Estamos de volta com o nosso Notícias do Bem desta sexta-feira, último dia útil de outubro. Exatamente. A gente encerra a semana, encerrando o mês. É gostoso, assim. Sabe que eu gosto de começar o mês, começando a semana, encerrar o mês, encerrando a semana. Feira dia 1º, né? Começa o mês, começa a semana. Tudo Exatamente. Mas vamos lá, eu mando um abraço para você que está participando. A Jaci, ela gostou também da coluna Luz, Câmera, Reflexão. Muito bom esse quadro, gente. Mas vamos de conversa franca agora.
Hoje é o Dia Nacional do Livro. A data celebra uma das invenções mais enriquecedoras do ser humano, gente. Você sabe que o livro ele pode ser uma fonte inesgotável de conhecimento? Ele nos transporta, né, para os lugares mais espetaculares da imaginação humana, além de informar e ajudar a diversificar o nosso vocabulário. Verdade. Quem está com a gente para falar sobre esse tema é a escritora e palestrante Luciane Massaro. Já está ao vivo aqui no nosso Notícias do Bem. Oi, Luciane, seja muito bem-vinda ao Notícias do Bem. Um prazer conversar com você. Nossa, gente, prazer é todo meu. Quero agradecer muito essa oportunidade de estar com vocês. E é uma alegria muito grande para mim. Muito obrigada mesmo. Imagina, Luciane, eu queria começar a nossa conversa, então, pedindo para você falar a respeito da importância dessa data, né? A gente sabe que a produção literária cristã é muito grande, a gente tem muitas obras importantes, né? E o Dia do Livro, como um todo, não só quando a gente pensa em produção literária cristã, mas quando a gente pensa em produção literária nacional e internacional, absorver conhecimento, o hábito da leitura, ele é fundamental para as nossas vidas, né, Luciane? A leitura é tudo, né? É a forma que a gente tem de conhecer o mundo, né? Porque você pode estar na sua casa e você vai ler algo sobre um lugar muito distante e você começa a imaginar como é esse lugar, ou enfim, você começa a descobrir sobre a cultura desse lugar, ou as pessoas. Eu acho que a leitura tenho certeza, a leitura é fundamental. Por isso que eu, como professora de educação infantil, acho que desde o início, antes mesmo da criança nascer, ela já precisa ser colocada em contato com o livro. E o livro que eu falo, às vezes não é o livro físico, né? Mas as histórias. Então, a mãe contar histórias para a criança já na sua barriga, né? Antes mesmo do nascimento. E aí, depois, quando ela nasce, a importância dela ter acesso, né, à leitura. Então, eu acho que se nós queremos bons leitores no futuro, a gente precisa começar antes mesmo dessas crianças nascerem. Eu acho que é fundamental a gente inserir a criança nesse universo literário. Verdade. Você acha que isso é um problema hoje, com esse avanço da tecnologia? Até as próprias mães e pais estão fugindo um pouco dessa coisa de dar livro para a criança, livro físico, inclusive? Eu acho por dois motivos, assim, por vários motivos, nem só dois. O livro ele não tem um custo, assim, ele não é muito acessível. Livros bons, né? Porque a gente encontra livros com histórias muito sintetizadas, assim, né? Então, esses são bem baratinhos. Tudo bem, eu acho que já é alguma coisa, né? Mas tem livros que são muito bons e eles são caros. Então, eu acho que ter acesso não é tão fácil, ainda mais agora, né? Nessa situação que a gente está vivendo, eu acho que ele acaba ficando de lado, porque tem tantas outras prioridades que o livro acaba não sendo prioridade nesse momento, né? Na situação que nós estamos vivendo, mais uma vez ressaltando. Mas eu acho que a gente precisa investir nisso, não tem outra forma. Eu acho que, infelizmente, às vezes os pais acabam comprando um celular, investem no celular e aí não compram o livro, porque a criança não sabe ler, né? Então, para a criança ter acesso às histórias, ela precisa de alguém que leia para ela. E é outro problema, porque às vezes a gente não tem esse adulto disponível para ler para a criança. Então, ela não vai se interessar, é muito mais fácil ligar o computador, o celular e assistir uma história, né? Então, a gente vai perdendo essa noção da escrita, né? De descobrir as palavras. Vem tudo pronto pra gente. Eu acho isso um grande problema. É bem interessante isso, tudo bem, Luciano. É que o celular realmente é isso. Ali tem pessoas contando histórias, tem luzes, tudo muito atrativo. O livro tem a história ali sendo contada, tem imagens meramente ilustrativas, mas precisa do som, precisa da voz, precisa do estímulo. E eu queria só pontuar alguns, né, como pedagoga, né, tópicos mesmo, algumas importâncias no desenvolvimento da criança, né, que a leitura traz.
cognitivo, emocional? Quais são os principais pontos que a gente pode observar ali nos primeiros aninhos ali da criança, né? Para quem está acompanhando os pais, para que ele desperte essa vontade, veja a importância, né? Que um ato que aparentemente é simples, mas como ele é fundamental. E ele é fundamental mesmo. E quando a gente fala de criança, a gente não tem um engano muito grande, né, que acontece, porque as pessoas acabam separando. Eu vou falar de uma forma que a gente fala na educação, tá? As pessoas tentam separar o corpo e a cabeça. Parece que são duas coisas completamente diferentes, né? E quando a gente fala de desenvolvimento, a gente fala que a criança se desenvolve nesse todo, integralmente, né? Então, não é só o cognitivo, é o corpo, é a oralidade, né? Então, nesse momento de uma contação de história, de uma leitura, quantas coisas estão acontecendo que a gente não percebe? Quantas coisas? A primeira coisa, quando um adulto lê para uma criança, ou até uma outra criança um pouquinho maior lê para outra, é esse vínculo afetivo sendo estabelecido, né? Olha que coisa maravilhosa. O fato de você se doar, eu estou aqui para você nesse momento. Eu estou lendo para você, você é importante para mim, né? Quando você lê, a criança te observa, ela vê o teu jeito, se você fala mais alto, se você muda essa entonação, se você faz caras e bocas, se você se movimenta, e ela aprende com você. A criança é uma esponja, ela absorve tudo, né? Se tem uma palavra que a criança não sabe, e eu acho que é fundamental também falar que é muito importante que esse adulto, antes de ler para a criança, ele leia a história, entenda essa história, e no momento que tiver alguma palavra diferente, porque às vezes a criança vai te perguntar, você precisa saber, né? Porque não adianta na hora você mudar. Deixa eu mudar essa palavra que ela não vai entender. Não. Como que essa criança vai ampliar o repertório se ela não tem acesso a uma palavra que é diferente? É uma boa oportunidade de você mostrar para ela, olha, isso significa tal coisa. Então, tem muita coisa acontecendo na hora de uma leitura. O aconchego, né? O estar junto, toda essa coisa de falar depois. Você conta a história, você lê a história e depois você conversa sobre ela. Você mostra as ilustrações, né? Isso é muito bonito. E sem aquela que a gente viveu muito isso na nossa infância e até na nossa adolescência, de ler um livro e depois ter que desenhar ou escrever alguma coisa sobre ele, né? Tem que fazer um resumo. Não é isso. Eu já fiz isso. Não precisa. Isso é muito chato, porque a gente quer despertar o interesse da criança pela leitura, pela história. Então, é o prazer de ler, o prazer de ouvir. Não ler para ter que fazer alguma coisa depois. Isso já acaba, assim, já mata a leitura. Eu acho que é desnecessário. É verdade, verdade. A Luciane vai participar também amanhã como palestrante do encontro do GEPANDA aqui na Igreja Presbiteriana de Pinheiros, que vai ter como tema ludicidade e os momentos de brincadeira. Tem até a ver com isso que a gente já está falando, né, Luciane? Mas eu queria que você contasse pra gente um pouco, então, a respeito de como vai ser esse encontro amanhã com o pessoal do GEPANDA e a expectativa, o que você tem preparado, sem muito spoiler, por favor, mas o que você já tem preparado aí pra gente? Não, eu vou falar assim, que realmente tem tudo a ver com o que a gente está falando agora, mas amanhã eu vou abordar um pouquinho sobre a importância do brincar na educação infantil, o brincar como uma linguagem, como um direito da criança, né, que isso precisa ser garantido, principalmente na educação infantil, que a gente vê hoje as pessoas desesperadas por alfabetização, e aí as crianças deixam de fazer coisas que são essenciais para que essa alfabetização ocorra lá na frente. E eu vou trazer um material que eu gosto muito de trabalhar, que a gente chama de material de largo alcance ou objetos não estruturados. Que ele é um material que ele não foi feito para a brincadeira, mas ele dá uma abertura incrível para que esse brincar aconteça da forma mais potente que você
possa imaginar e que a criança possa fazer. Desenvolve a criatividade, enfim, um monte de coisa super interessante que todo mundo tem em casa. Ai, que legal. E como é que vai ser essa programação, assim? É destinada para quem? Quem que pode participar? Todas as pessoas podem participar, né? O GPanda tem uma característica, né? Mas ele está aberto para todas as pessoas, porque quando a gente fala do brincar, a gente fala, claro, a gente fala da criança, mas pensando sempre que a criança precisa também de um adulto que vá apresentar uma brincadeira para ela, que às vezes precisa mostrar como faz, né? Ou às vezes só o fato de se colocar do lado da criança, ao lado da criança, e começar a fazer alguma coisa, na observação, ela também vai por um caminho que é muito interessante e se torna a protagonista dessa brincadeira. Então, esse encontro, ele está aberto para todas as pessoas que têm interesse de descobrir um pouco mais, de entrar nesse universo infantil e de descobrir possibilidades de brincadeira que não seja só com brinquedos industrializados. Então, mães, pais, tios, avós, crianças, professores, interessados nesse universo, qualquer pessoa será super bem-vinda no nosso encontro de amanhã. Isso vai também de encontro também com o que nós estávamos falando no começo, né? Que é a questão da tecnologia tomando conta das brincadeiras infantis, né? E que a criança acaba perdendo alguns aspectos, por exemplo, como coordenação motora fina, enfim, tem uma série de aspectos aí que os pedagogos, que os especialistas levantam para a gente, que acabam sendo prejudicados. Por exemplo, se a criança não vai brincar com giz de cera, não vai, enfim, fazer aquilo que brincar com massinha, tem uma série de coisas aí que precisam fazer parte, né, da primeira infância, principalmente. É urgente, né? Porque, assim, às vezes a gente pensa que o fato de colocar a criança sentadinha para fazer aquilo que a gente fazia, lembra, na nossa infância, da coordenação motora, passa em cima dos pontilhados, a gente acha que isso é fundamental para a criança. Não que isso não seja legal, assim, eu nem estou desaprovando completamente, mas tem outras formas de trabalhar tudo isso de uma forma muito mais significativa para a criança do que colocá-la sentadinha fazendo esse movimento. Ela pode se movimentar de outra forma. Então, eu acho que são olhares, e a minha intenção é de ampliar esse olhar do adulto para tudo isso que é de fundamental, assim, importância mesmo para a criança, né? A gente precisa quebrar aí algumas coisas que a gente acha que é certo e foi certo um dia, e a gente achar que a gente precisa continuar fazendo do mesmo jeito. E a educação evolui, né? As crianças não são as mesmas, são completamente diferentes do que nós fomos quando criança, né? É verdade. E a gente está perdendo a oportunidade de educar, a gente está perdendo a oportunidade de aprender com essas crianças. É verdade. Luciane Massaro participando com a gente aqui, então, no nosso Notícias do Bem. Lembrando só que se você quiser participar do Encontro do GPanda, entra lá no nosso site, ippinheiros.org.br, está lá o banner para que você possa fazer a inscrição. Luciane, obrigado pela sua participação com a gente. Foi ótimo receber você no Notícias do Bem. Volte sempre. Muito obrigada, gente. Eu que agradeço pela oportunidade. Muito obrigada mesmo. Até amanhã. Imagina. Até, se Deus quiser. Gente, sexta-feira, né? O Notícias do Bem está chegando ao fim. Você sabe que o nosso encontro é de segunda a sexta, sempre às 11h30 da manhã, com horário alternativo às 6 da tarde. Você pode ver e rever o Notícias do Bem e todos os programas da IPP TV quando e onde quiser no canal IPP Play. Acesse youtube.com/ippplay, faça a sua inscrição e ative o sininho para receber as notificações. E, é claro, compartilhe com a sua família e com seus amigos. O IPP Play é o primeiro canal de streaming cristão reformado gratuito 24 horas por dia na internet. Você está com a gente ao vivo agora, nessa edição das 11h30. Você vai ficar com o Marcos Melo e os seus convidados no Conversa da Tarde. Se você está com a gente no nosso horário alternativo, a partir de agora tem Vivendo o que Cremos, com os reverendos Arivaldo Dias Casimiro e Hernandes Dias Lopes. A gente volta na segunda, se Deus quiser, 11h30 da manhã ao vivo aqui. É isso aí, então, tchau. Bom fim de semana, tchau.